E estamos no ar com o primeiro episódio do Pode Empreender, o podcast da Estação Criativa, com convidadas, né, muito especiais, que eu não vou falar quem são agora, para não dar spoiler. Mas, gente, o Pode Empreender, ele começou ali com uma ideia bem simples, de uma conversa semanal com os empresários, os empreendedores, sobre dilemas, mensagens motivacionais e evoluiu para isso aqui que vocês estão vendo agora. E eu estou super feliz de estar acontecendo, inclusive. Eu sou a Larissa, eu sou a sua host, eu sou CEO da Estação Criativa, agência de marketing e comunicação que está patrocinando aqui esse evento especial. E eu trouxe aqui, gente, uma colinha para me ajudar a falar dessas mulheres, tá? Porque são duas mulheres maravilhosas com um background muito, muito extenso que eu não ia conseguir gravar. Mas vamos lá, vamos começar por ela, que é formada em pedagogia, com foco em desenvolvimento humano dentro das organizações pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em liderança e gestão de pessoas pela PUC, especialista certificada MBTI para análise de personalidades, que ela faz muito bem, através do Instituto Filipelli, e tem 14 anos de experiência em RH. Mamãe da Rafaela, de 7 anos, e do Lucas, de 5 anos. E ela, atualmente, ela tá como gerente de RH, é apaixonada por gente, olha para pessoas sobre os aspectos pessoais e profissionais com foco em desenvolvimento, clima, comunicação, cultura e recrutamento e seleção, né? Que foi, inclusive, como que a gente se conheceu. Ela tá hoje como gerente de RH numa empresa de energia solar, mas também já atuou numa empresa multinacional e nacional de grande, médio e pequeno porte. Estamos aqui com ela, Vanessa Caldeira. Oi! Oi, gente! Tudo Bem-vinda. bem? Para mim é um prazer fazer parte desse projeto. É maravilhoso estar com vocês, é uma honra, mais do que um prazer, é uma honra estar nessa conversa aqui. Amo, amo. E vamos falar dela também, né? Ela já apareceu aqui na imagem, também já teve spoiler no Instagram, gente, porque a gente não se aguenta. Mas ela, nossa ilustre convidada, ela encoraja líderes e as organizações a fazerem transformações profundas e a quebrar paradigmas, através de recursos e ferramentas disruptivas que despertam o tesão e a paixão pelo trabalho. Isso ela sabe fazer. Através de práticas como comunicação não violenta, diálogos sobre prazer, treinamentos e facilitações sobre criatividade, tesão e trabalho. Incentiva as empresas a criarem um clima emocionalmente mais saudável e uma cultura de liberdade e criatividade. Acredita que expansão, criatividade, libido e trabalho devem caminhar juntos. Prazer, gente. Essa é a Karina Ducos. Muito Seja muito prazer estar aqui. bem-vinda. Gente, antes de a gente começar aqui, eu quero agradecer muito a presença dessas mulheres, porque achar agenda é difícil, né, gente? Muito. É muita coisa rolando e elas terem, assim, sendo bem sincera, quando a gente montou o Pode Empreender e teve a ideia de trazer aqui pessoas, né, personalidades, eu nem pensei muito não, tá? Foram 10 segundos para eu decidir que eu queria trazer as duas e elas tendo aceitado o convite foi, assim, incrível, maravilhoso. Estou muito feliz. Vocês sabem, né? Também. Amiga, é uma honra estar aqui. E para quem não sabe, né, para quem tá assistindo, conhecendo a gente pela primeira vez, nós trabalhamos juntas durante 6 anos e Sim, 5 anos. 5 anos, né? A gente trabalhou antes da gente trabalhar junto, a Vanessa e a Karina já se conheciam. Há uns 7 anos, quase 8 anos. 8 anos Total. e então aqui a conversa vai ser amizade. Sempre eu tô no café no corredor. É. com vocês. Todo o episódio do Pode Empreender vai ter um tema. Óbvio que provavelmente a gente vai sair do tema em algum momento, né? Que acontece. Mas o tema de hoje é liderança. Então a gente quer conversar com você que quer se tornar um líder, que já é um líder, está dentro de uma corporação, ou é até um líder empreendedor. Tá aí na sua empresa, tem que contratar algum líder, ou você tem que ser um líder. Então hoje a gente vai trazer alguns recursos com essas duas mulheres maravilhosas aqui, que impactaram muito na minha história. Elas sabem disso, né? Eu falo toda hora. E também espero que impacte a história de vocês. Então vamos lá, gente. Estão preparadas? Vamos começar a falar Super. de Vamos. liderança. Vou falar aqui, ó, um ponto. Vou trazer até um jeito de falar da Karina. Vou trazer uma provocação. Maravilhoso. Uma pergunta assim mais provocadora. Tá, eu vou falar aqui, vou perguntar pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Todo mundo pode ser líder? Todo mundo pode ser líder? O que vocês acham? Isso aí. E aí?
todo mundo consegue se desenvolver para virar um líder? Tem que ter alguma competência específica, enfim, todo mundo pode ser líder? Vamos começar aqui, ó. Posso começar com essa? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa para a gente começar falando sobre liderança, porque eu acho que a gente se preocupa muito, né? Com como ser líder, né? Como desenvolver o líder. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu quero ser um líder? Porque o que eu observo muito é que as pessoas às vezes querem ser líderes porque no fundo elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, elas querem crescer, né? Quando a gente está numa empresa, quando você é líder, né, existe um foco, uma atenção, né? Você participa de fóruns, você tem acesso a treinamentos, a experiências que muitas pessoas não têm. Então as pessoas às vezes falam: eu quero ser um líder, sem necessariamente querer ser líder, né? Elas querem às vezes ter experiências mais desafiadoras, aumentar o salário, né? Aumentar de cargo. Então, acho que essa pergunta que você faz é importante, porque eu acho que antes de tudo, você tem que querer ser líder, né? E querer ser líder tem que passar por por esse questionamento mesmo, né? Eu quero ser líder ou estou querendo ganhar mais, né? Porque se as empresas, eu acho que gerassem duas possibilidades de você crescer, não só com a liderança, né? Não necessariamente todo mundo ia querer ser líder, né? Eu acho que essa crença que todo mundo quer ser líder, eu acho que ela não é verdadeira. Eu acho que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido, ter investimento, né? Ter experiências diferentes, provocadoras, mas não necessariamente todo mundo quer ser líder. E eu acho que o primeiro passo para a gente querer ser líder, né? Será que eu posso ser líder? Todo mundo pode ser líder? Eu acho que a primeira coisa é: eu quero ser líder? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Se isso não... Se ser líder... se crescer não dependesse da liderança, será que eu ia realmente querer seguir esse caminho? Então, para mim, essa é a primeira pergunta. Ótimo. Concordo com você, Ká. Eu acho que tem um aspecto do primeiro entender se eu quero. E eu acho que tem um outro viés que é... Eu acho que todo mundo pode ser líder, mas eu acho que vão ter pessoas que terão, né, competências já previamente definidas ali, claras e facilidades. Pessoas que já vão ter uma tendência a caminho da liderança. E tem pessoas que terão mais dificuldades. E isso é totalmente natural. Então, acho que é primeiro checar se eu quero ser líder, para entender quais são os caminhos que eu tenho que fazer para chegar nessa liderança, mas eu acredito que tem pessoas que têm competências inatas ali, pessoas que têm um perfil um pouco mais direcionado para assumir a liderança e talvez sentir menos a cadeira de liderança, porque ela vem acompanhada de várias outras questões que a gente já conversou muitas vezes, a gente vai trazer aqui, mas eu acho que esse seria o caminho. Ótimo. É engraçado vocês falando, quando você começou a falar, eu lembrei que lá na minha história, lá atrás, eu não queria ser líder. A gente Eu se me lembra. via muito trabalhando eu lembro. sozinha, assim, crescendo como especialista. E a vida foi me levando, né? E eu fui vendo que eu gostava, que eu acho que dava certo. Então, é bem isso mesmo, é muito importante, né? Você se entender, né? Você entender se você quer esse papel. Porque grandes poderes... Sim. É isso aí. Muita responsabilidade, né? Sim, eu acho que tem uma coisa também que... Eu acho que tem isso, né? Tem um lugar que pode ser confortável ou não, mas eu achei até legal que a Larissa trouxe esse exemplo, porque a princípio ela não se sentia tão confortável. Depois ela foi ganhando esse conforto, né? Foi. Isso pode acontecer também. Às vezes a gente vai se entendendo, a gente às vezes começa a carreira achando que não quer ser e depois vai se aproximando. Mas a liderança, ela não é só intuitiva, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, assim, em algum momento acho que a gente vai falar disso, mas ela requer um trabalho, ela requer realmente um esforço ali para que eu possa ser líder, né? Então... Sair do lugar, né, de estabilidade, de o lugar comum que você tem e se provocar. A todo tempo. Sim. A todo tempo. E essas provocações, né, como a Vanessa falou, eu acho que ajudam a pessoa a se desenvolver lá na frente, né? Então, eu acho que é possível, né? Uma pessoa que quer, uma pessoa que mesmo que ela não tenha tanta coisa inata ali, se ela trabalhar, assim, se isso for provocado, né, ela for se aproximando, é possível se aproximar disso, né, e com o tempo, eu acho que é possível. Ótimo. E para vocês, assim, o que é ser um bom líder? O que é um bom líder na A construção pergunta de de vocês? milhões. É simples, né? Vocês falam, o que é ser um líder? Mas, ao mesmo tempo, dá para mergulhar aí. Dá. Assim, eu acho que o bom líder,
eu tive aí, né, uma excelente líder. A gente. Que foi Karina foi nossa Acho que chefinha. É verdade. Eu vejo que, primeiro, tem um aspecto, assim, de... O líder, ele tem que se autoconhecer, né? Então, o primeiro é o autoconhecimento. Eu percebi aí na minha caminhada de liderança, minha caminhada como líder, sentando nessa cadeira, que doeu menos crescer e sentar nessa cadeira quando eu aprendi que eu precisava parar e me conhecer, entender quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver e tudo que eu podia usar para, de fato, sentar nessa cadeira e potencializar como líder. Então, eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento. Aí, hoje em dia, a gente tem uma chuva de informações disponíveis na internet, né? Autoconhecimento, faça teste, faça isso, faça aquilo, faça terapia, que terapia, para mim, é o número 1, né? Pra gente se autoconhecer. Mas, assim, busque autoconhecimento, mas busque algo que faça sentido para você. Não adianta você ver 1000 coisas, ver 1000 informações e você não conseguir absorver, você não conseguir trazer. Então, assim, procure o que faz sentido para você e faça uma imersão disso. Então, para mim, autoconhecimento é o primeiro. Para um bom líder. E você, o que você acha? Eu vou trazer eu vou trazer, eu acho que duas Provocações? provocações. Adoro. Já que eu gosto de provocar, assim, eu gosto muito de uma frase que o Rancharan fala, acho que é um livro, né? O Rancharan, para quem não conhece, né, é um consultor, né? Ele fez entrevistas com muitos CEOs ao longo da vida dele, então ele criou um livro muito conhecido, que é o Pipeline de Liderança, que ele fala, que para mim é um livro referência, que ele vai falando desse processo de viradas de chave, né? Quando a gente vai se desenvolvendo enquanto líder. E o que eu mais gosto, essa definição, é que está num livro até com um cara chamado Larry Bossett, que eu acho que é Disciplina, se eu não me engano. Ele traz que ser líder é observar as pessoas. E eu gosto muito dessa definição. Agora que eu estou morando em Lumiar, estou morando perto da natureza, se você observar a natureza, ela tem uma colaboração entre ela, né, para as coisas servirem à vida. E eu acho que quando a gente é líder, a gente recebe pessoas que são sementes, né? Então, se a gente para e observa, né, aquela semente e vai corrigindo o solo e vai dando mais sol, dando mais água, a gente vai vendo um processo ali de desabrochar mesmo dessa semente. Mas para isso a gente precisa observar, a gente precisa olhar o que essa semente está precisando, né? Será que é um solo mais fértil? Está precisando de mais água? Está precisando de menos água? Então, esse ser líder é observar pessoas, eu acho muito interessante, porque eu consigo, se eu observo, se eu presto atenção, eu consigo ir corrigindo aquele solo, ir apoiando. E as sementes, elas vão estar em estágios diferentes. Muitas vezes a gente pega uma equipe em estágios diferentes. Então, o líder, ele vai ser esse grande observador dessas pessoas, dos processos. E eu acho que eu sempre vou também trazer acho que um lado mais utópico, né? Mais sonhador, assim. Outro dia eu estava ouvindo um podcast com a Viviane Mosé também, que é uma filósofa, né, super conhecida, e ela fala que às vezes a gente se perde muito nos afazeres, né, nas tarefas, e que a vida não é isso, a vida é o cosmos. Ela fala que a vida é a galáxia. E eu acho que o líder, ele não é aquilo, né? Ele não é as tarefas, a gente se prende muito nisso. Cara, tudo tem que ser feito, eu tenho que delegar, essa equipe tem que entregar. Mas para mim o líder realmente é o sonhador. O líder é aquele que não perde assim o sonho, ele não perde essa coisa de olhar para o futuro com um olhar mesmo, não sei, mais até da criança, sabe? Que é curioso, tem paixão, ele não perde essa curiosidade, né? Ele não está tão preocupado com o que foi feito, ele está preocupado com o que vai vir, né? O que pode acontecer de bom, né, para essa equipe. Então, eu acho que eu tenho um lado mais utópico, assim, para Maravilhoso, mas tem que liderança. ter, a gente tem que olhar para todos os lados. Eu tenho você falou sobre sonho, tem uma pessoa que trabalhou comigo, que ele brincava assim comigo, ele falava assim, cara, você sonha muito, né? E eu falo assim, poxa, se eu não sonhar, que sou a pessoa que tô reforçando o olhar para as pessoas, quem é que vai sonhar? Então, assim, esse sonho tem que existir. O que eu percebo? Quando essa coisa do líder, né? Um bom líder, tem um autoconhecimento,
tem buscar o desenvolvimento, né? Eu acho que olhar para você se desenvolver como líder, mas eu acho que não uma cartilha pronta. Segue uma cartilha pronta, tá? Faz treinamento de comunicação, faz treinamento. Eu acho que você tem que olhar mais uma vez, primeiro para o autoconhecimento, para depois você entender aquilo que você precisa de fato desenvolver. Ter humildade para ouvir o feedback das pessoas. É difícil, não é fácil para mim até hoje ouvir feedback. Eu acho que você vai tendo maturidade para lidar com as informações que você recebe, mas não é fácil. Então, abrir o coração para ouvir o feedback das pessoas que ou estão no lugar que você quer sentar, ou as pessoas que são sua referência. Cuidado de quem você ouve os feedbacks também, né? Eu acho que olha para isso, mas eu acho que um passo antes é escute os feedbacks para ajudar no seu desenvolvimento. E saiba que é uma cadeira que você não vai sentar pronto, né? Então, um bom líder, para mim, tem que olhar para as pessoas, né? Tem que... Perfeito o que você falou. Eu pensei aqui no meu time hoje, né? Nas sementes. Um beijo pro meu time maravilhoso. Assim, eu acho que olhar para as pessoas, e eu acho também que você entender em que momento você vai... né, desenvolver aquelas pessoas para poder fazer entrega, porque tem o lado da entrega, e em que momento você vai ser humano, mas ao ponto também de cuidar dessa relação, né? Então, eu acho que você não perder a sua essência humana, entender que você tem entregas para fazer, mas também não deixar isso te transformar em outra pessoa, que é uma coisa que eu tento tomar muito cuidado. Eu brinco com as meninas, às vezes eu falo com a Karina, eu falo assim, cara, preciso conversar com você para eu cuidar da minha humanidade. Puxa um pouquinho aqui o lado, Puxa aqui. o lado bom. Exato. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma rede, né, de apoio. A gente chama de rede de apoio, né, quando está passando pelo período da maternidade aí. Mas eu acho que, profissionalmente, ter uma rede de apoio é incrível. Às vezes, quantas e quantas vezes eu mandei áudio no grupo, né, com as meninas, mandei áudio para a Karina. Pô, tá acontecendo isso, o que você acha? Então, eu acho que para além de você ter mentores, que são pessoas importantes, você ter uma rede de apoio profissional de pessoas que podem te ajudar a desenvolver. A gente não tem os nossos grupos para brincar, para falar, mandar meme, para se divertir, para falar de coisas diversas, mas ter uma rede de apoio de pessoas que você pode contar e dividir. Então, acho que um bom líder é uma pessoa que não acha que está 100% certo. É uma pessoa que está buscando ajuda para se manter ali, se desenvolvendo e atento ao que está acontecendo. E não perder a humanidade. Interessante isso que vocês trouxeram. Eu tô lembrando, gente. Vai vindo memória. Essa parte do utópico, né? A gente brincava ali que a gente vivia na nossa bolha da felicidade. Não sei se vocês lembram, né? Porque podia estar caindo o mundo ali fora da empresa, em qualquer lugar. Não tinha problema. A gente sempre estava ali na nossa união. As três, toda a nossa equipe, né? Sempre foi ali a nossa bolha da felicidade. E eu vejo que... Eu vou falar diretamente pra Karina, porque ela foi a líder, mas Vanessa super abraçou ali. Eu entrei na empresa, a Vanessa fez a questão de me botar embaixo do braço dela e vem. Mas eu sinto que a liderança da Karina, ela fez isso com a gente, sabe? Ela levou o lado bom de se trabalhar. A gente sentia prazer realmente em trabalhar. Verdade. Não era tipo uma coisa... Eu sou muito assim, né? Do checklist do que eu preciso fazer, né? Até hoje eu sou assim. Então, na minha empresa hoje, eu levo muito isso que eu aprendi. De ter esses momentos de, ser feliz, de descontração, de rir, de levar... Vamos aprender uma coisa diferente, que não tem nada a ver com isso aqui que a gente tá fazendo. Vamos lá pro Parque Laje, fazer uma externa. Perfeito, Lari. Vamos Muito aqui, bem lembrado. Traz aqui, vamos aqui pra casa, vamos comer um pãozinho, como que é aqueles pãezinhos que o Pedro fazia? Aquele pão, vamos comer um pãozinho, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre o seu trabalho, como você tá se sentindo. Então, eu sinto que a liderança realmente, né, quando você tem também essa proximidade, essa pessoa que tá te olhando, além de funcionário, você é uma pessoa ali, um ser humano com sentimentos, com vida, né? Pode estar acontecendo mil coisas na sua vida, mas ter um líder ali, olhando para tudo isso, é essencial, é muito importante. Ai, você fica chorar. Mas Momento é de porque choro. vê o tamanho, a dimensão disso, assim, né, eu comecei a trabalhar com a Karina, eu tava, assim, eu era uma analista, né, tava ali me desenvolvendo ainda, quando eu fui trabalhar com a K pela primeira vez, numa empresa multinacional, depois ela foi trabalhar na empresa que nós trabalhamos juntas, e aí ela me chamou, né, saiu, foi para outro lugar, me chamou, nós fomos. Só que hoje, quando eu olho para minha liderança, eu vejo muito isso, o que a Karina puxava de mim, né, para além das entregas, né, deixa eu conhecer vocês, deixa eu entender quem vocês são, deixa eu entender quais são as necessidades de vocês. Não que eu acho que o líder tem que suprir sempre a necessidade dos liderados, porque senão a gente também
explode, né? A gente absorve o problema das pessoas Sim. e a gente acha que o problema é nosso e a gente, né, vira um turbilhão de problemas. Não acho que é isso, mas assim, você mostrar genuinamente que você se importa com as pessoas que você lidera, muda o laço que você tem com elas. E assim, quando eu falo genuinamente, é porque eu conheci muitas pessoas que criam essa conexão porque é um checklist de ser gestor. E não porque genuinamente elas acreditam nisso. Ótimo. E depois de Ótimo um ponto. tempo, se isso não é genuíno, as pessoas percebem que não é. Então não adianta você querer forçar que seja uma coisa e não é, e depois de um tempo as pessoas percebem, ah, não, tá me perguntando se tá tudo bem, mas não quer saber se tá tudo bem. Só é um checklist do início das nossas conversas. Então só vai responder que tá tudo bem. Então acho que isso é um ponto importante, né? Ser genuíno. E quando, assim, vocês, né, na posição de liderança, quando que vocês sabem quando uma pessoa tá pronta para ser um líder também? Quais competências que vocês analisam, comportamento, enfim, o que vocês olham assim e pensam, bem, tô aqui como observadora e estou vendo que essa pessoa já está pronta para dar um próximo passo. Você desenvolveu duas líderes, você fala primeiro. As- Eu acho que é um processo contínuo, né? Não sei se existe um tá pronto, né? Porque eu acho que a gente vai se atualizando, né? Uhum. Até dentro do processo de liderança, né? A gente começa deixando de gerir a gente, né, para gerir uma outra pessoa, gerir uma equipe, depois processos. Eu acho que a gente vai se atualizando. Eu acho que esse processo de liderar ele é inacabado mesmo, né? Porque nós somos inacabados, né? Essa equipe também, então a gente vai se atualizando. Mas eu sinto que quanto mais a gente apoia essas pessoas, né, nessa observação, deixa eu olhar essa semente, né? E eu vou ajudando ela a ter experiências, né? Então, eu vou colocar essa semente mais no vento agora. Vamos ver como é que ela vai reagir ao vento. Ih, ó, acho que ela, né? Ih, vamos botar muita água. Ih, quase se afogou. Vamos botar menos água, né? Então, acho que fazendo essa brincadeira, então acho que a gente tem que ir possibilitando para as pessoas viver experiências mais complexas, né? Então, a gente não vira líder, né? A gente vai vivendo experiências, vai aprendendo com elas e vai sentindo esse conforto, né? Aos poucos. Deveria ser assim, né? Mas na maioria das vezes não dá. Assim, por exemplo, quando eu virei líder, eu nem sei se eu já contei essa história para vocês, enfim, vou Uhum. contar aqui. Mas eu entrei como estagiária numa empresa e eu entrei com um desafio que a minha gestora na época, a Lu, um beijo, Lu, para você, minha primeira gestora assim de comunicação na época, ela estava grávida e ela ia tirar a licença maternidade. E eu era uma estagiária, estava começando a ver uma empresa, né? Era uma primeira grande empresa que eu trabalhei. E eu tive aquele desafio ali. Ela saiu de licença maternidade e eu, como estagiária, tendo que cuidar de tudo, né? Então, em nível de complexidade, vocês conseguem imaginar a complexidade que era para uma estagiária? Eu tinha que lidar com reunião de pauta, eu tinha que responder. Então, assim, essa Caos. caos, sofrimento, muito choro, mas Muito muito choro. aprendizado também, assim. E então essa complexidade de experiência que eu vivi, por exemplo, eu não vivi esse caminho que as pessoas fazem. Eu estou aqui, eu vou virar analista, então de analista eu viro. Porque não é sobre cargos, liderança não é sobre cargos, liderança é sobre complexidade de experiências que eu vivo. Eu já vivi experiências complexas de orientação às pessoas, né? Porque eu lidero muitas coisas, eu lidero meus pares, né? Eu lidero meu chefe também. Então eu vou vivendo essa complexidade de experiências que vai me dando, né, habilidades e uma organização do meu trabalho que vai me apoiando. Então, é, não necessariamente eu tenho que seguir esse caminho, né? As pessoas falam, eu sou analista júnior, vou analista sênior, sei lá. Eu acho que a gente não tem que olhar para cargo quando a gente pensa em carreira. A gente tem que olhar para as experiências complexas que a gente tem. E eu acho que se eu estou preparando alguém, aí eu acho que agora eu estou voltando para a pergunta que a Lari fez, o quanto que eu, como líder dessa pessoa, eu acho muito legal. O Rancharan também fala isso. Quando você está querendo promover alguém, você tem que preparar primeiro quem está liderando essa pessoa que vai crescer.
essa pessoa que vai virar uma coordenadora, ela tem que ter alguém acima dela que está muito preparado. Então, ele diz isso, a gente se preocupa com quem está virando líder, a gente tinha que estar preocupado com o líder do líder, porque ele é que tem que estar firme, ele tem que saber como, né, preparar aquela pessoa. Então, acho que quando a gente está preparando alguém para a liderança, a gente tem que pensar em que experiências eu posso oferecer para ela, complexas e mais desafiadoras, que vão tirar ela da zona de conforto, mas que vão dando para ela capacidade de ir resolvendo e solucionando os problemas, sem sofrer tanto, né? Não sei se eu consegui responder. Não, eu lembrei que quando você dava um feedback, acho que você falava muito assim, não só o meu, mas quando a gente ia desenvolver trilha de carreira, você falava assim, Van, exposição controlada. Eu lembro muito disso. A exposição controlada é aquele momento que você vai deixar a pessoa brilhar, né, se envolver em situações em que ela não está acostumada, foi o que você falou da semente, né? Bota no vento, bota na água. Mas, ao mesmo tempo, eu, como líder, vou estar ali, né? Você está na exposição, mas eu estou perto também. Então, eu acho que o ponto da exposição controlada é importante. Agora, esse aspecto de quando é que você sabe que a pessoa está pronta, né, para assumir o cargo de liderança? Como eu tive uma vivência que eu caminhei também, teve alguns estágios da liderança que eu não passei para chegar no cargo que eu tô hoje, né? Não necessariamente o cargo me definiu como líder. Eu sinto que quando eu olho para alguém do meu time e avalio o aspecto da liderança, eu tô olhando muito mais para o comportamental. Sim, eu tô olhando muito mais as competências comportamentais, e aí competências comportamentais, né? A pessoa está exposta numa situação, numa conversa um pouco complexa, como é que ela reage, como é que é o não verbal dela ali com as pessoas, né? Como é que ela se demonstra, o que ela fala, como é que é para ela, como é que ela se sente, quando ela tem que apresentar um projeto que eu peço A e ela entregar, mas B mais C, poxa. Eu acho que eu tomo muito cuidado, que é o que a gente lê muito nos livros, né, Cá? Que as pessoas, o próprio Rancharan fala isso, que as pessoas sentam às vezes são promovidas por causa das habilidades técnicas. Porque são excelentes pessoas, geram dashboard, relatório, fazem análises super complexas. E aí você bota essa pessoa numa cadeira de liderança, às vezes ela sofre muito mais, porque ela não tem as competências comportamentais para fazer isso. E aí eu tomo cuidado para não fazer esse caminho. É difícil, é muito difícil, não é fácil tomar essa decisão, mas eu tento olhar e avaliar muito mais o comportamental. Porque aquele líder vai estar no nível de exposição para além das entregas dele, que se ele não tiver competências comportamentais para conseguir lidar com aquelas situações, não adianta ele chegar e fazer um dashboard maravilhoso se ele não souber responder, por exemplo, uma pergunta mais difícil que um par possa fazer. Uma pergunta que tem talvez uma intenção por trás, ele vai se desestruturar, ele não vai conseguir, ele vai perder o foco. Então, esse olhar para o comportamental, para mim, hoje, ele é muito mais importante. Mas é assim, o meu ponto de vista, né? Acho que as pessoas que estão aí liderando podem, não, mas pô, o técnico, porque aqui a gente é muito técnico. Não, porque a nossa empresa é uma empresa focada no técnico. Mas com o aprendizado que eu tive até hoje, quando você olha para o comportamental com mais valor, a chance de você conseguir dar mais poder técnico para as pessoas, eu acho que é menos complexo do que o comportamental. Vocês falando, vai me lembrando um monte de coisa, Você vai gente. tendo vários starts, Não, né? vai passando a história da nossa vida, assim. Eu acho que o primeiro momento que eu tive contato, assim, Karina me desenvolvendo, né, gente? Vamos lá. Primeiro ela começou a falar o pontinho ali que eu não posso ter medo, que eu tinha medo de falar com as pessoas, lembra? Ela falou, não, você não pode ter medo, você tem que falar desde o presidente até, você tem que falar com todo mundo. E eu acho que o primeiro momento que eu realmente me desenvolvi foi quando a Karina tirou férias pela primeira vez. Esse é o ponto O de da maior Índia. poder de desenvolvimento. É o terror. Quando ela das tirava férias, dava pessoas. problema de assessoria. Caraca, era logo problema caótico pra resolver, gente. Acontece os piores pepinos, E aí, né? assim, eu lembro que eram pontos de virada sempre na minha vida, porque até então eu confiava muito que a Karine ia olhar tudo, ia aprovar até a vírgula, e quando ela não tava, era assim, meu Deus do céu, essa vírgula está inserida no lugar certo. Eu tenho que falar com fulano, tenho que falar com... Você tinha que se virar e conseguir, com tudo que ela tinha te passado antes, com todas as orientações, você tinha que manter a calma ali e executar o seu trabalho. Então, é muito importante também vivenciar um pouquinho esse caos, essa experiência, sabe? Eu lembro que... Desculpa, Lari. Pode falar, pode falar. Eu lembro quando a Karina, também, uma das frentes que a gente estava fazendo, de sempre olhando para
o resultado da avaliação de desempenho, né? Que a gente ia descrever ali qual era o PDI das pessoas, o plano de desenvolvimento individual. Que ela falava assim, Van, substituir férias é um mega momento de desenvolvimento. Vamos sugerir isso para o gestor. Se essa pessoa está caminhando para esse lugar de liderança, vamos sugerir isso para as pessoas poderem se desenvolver. Aí naquela época eu falava assim, gente, mas como assim, né? Substituir férias está entrando no plano de desenvolvimento. E aí quando eu vivenciava isso na prática, eu falava, realmente, tem que talvez estar no top one da prática de desenvolvimento individual. Mas é isso, porque você, às vezes, depende muito da outra pessoa do líder, né? Pra estar aprovando as suas coisas, pra estar vendo. E às vezes você até deixa de se desenvolver porque você não se coloca nessa posição de, não, vou tentar fazer sozinho aqui, vou achar o meu caminho e vai estar certo. Então eram nesses momentos que eu mais sentia que, caramba, estou pronta, posso lidar com tudo. Mas fala um pouquinho, Van, a Ká falou um pouquinho como foi esse momento assim de virada na liderança. Como que foi pra você? Foi. Até a gente brincou outro dia, né, que eu escrevi um livro sobre isso, porque assim, foi muito dolorido pra mim, assim, doeu muito, porque eu tinha passado 7 anos da minha vida trabalhando com a Karina, né? 5 anos com você, a gente tinha um time muito sólido, né? Eu tive 2 gestações num time maravilhoso. Eu vivi, de fato, o mundo dos sonhos, que eu acho que eu posso falar isso, né? Em relação a tudo de apoio que você pode ter num time, parceria, os nossos líderes, acima da Karina também, né? Eu acho que a gente teve muito isso, muito aprendizado. E aí eu saí de uma cadeira, mais uma vez, né? A Karina falando de cargo. Não tinha que olhar cargo naquele momento, mas eu olhei. Então, assim, eu saí de uma cadeira de uma pessoa que era uma analista, sentei numa cadeira de head, e eu falei assim, e aí, né? Para um outro lugar, para trabalhar numa outra cultura, com outras pessoas, muito diferente do ambiente que eu estava acostumada. E aí, assim, para mim foi muito, assim, doeu muito, porque eu tive que viver um momento de mudança de cultura, que eu acho que é a adaptação da cultura, e o momento de me encaixar naquele peso de cadeira, né, naquele lugar. Então, eu ficava assim, nossa, mas pô, eu devia ter vivido outra coisa antes. E ao mesmo tempo eu lembrava dos feedbacks que eu tinha recebido. Não, você já está pronto para assumir uma cadeira de liderança. Eu falava, pô, então, se eu recebi isso, então vamos lá, né? O que eu tenho que fazer? Então, doeu muito. E eu percebo com as pessoas que eu converso, que sentam hoje em cadeira de líderes, que dói, independente do que você está vivendo. Você pode estar há anos como coordenador e ser promovido a gerente, dói. Você pode estar há meses, né, como, sei lá, analista sênior e receber... Dói. Então dói sempre. Eu acho que você só tem que ajustar quanto tempo você vai deixar essa dor te incomodar. Mas assim, doeu, foi uma dor boa, eu sou muito grata. Né, tinha uma pessoa maravilhosa que trabalhava comigo, que ficou minha amiga até hoje. Um beijo pra Isa, maravilhosa. Quero mandar beijo também pra equipe da Estação Criativa. E aprendi muito, fui muito acolhida. Foi uma galera assim que me recebeu com muito carinho. Trabalhei com dedicação, sabe, imersão total, mas doeu muito virar essa chave. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas pra mim também doeu muito. O meu processo, na verdade, foi até relativamente rápido, assim, de especialista para coordenadora. E a Karina ainda estava ali na empresa. Foi um processo bem... Quando eu virei para coordenadora, ela saiu da empresa. Doeu. Doeu, porque eu sentia... Eu comecei sendo líder de uma super melhor amiga minha. Que a gente já se conhecia antes. E essa etapa, assim, de dar feedback, de falar, cara, aquilo dali pra mim era um sofrimento, porque eu falava, meu Deus, eu tô falando com a minha amiga, mas eu também tô falando com a pessoa que eu tô liderando, eu preciso falar isso aqui pra ela, só que dói, né? E foi um processo também um pouco solitário, por mais que a gente trocasse, né, eu continuava, Karina, o que você faria? E aí, Ivan, o que você faria se acontecesse isso? Não ter a pessoa ali com você, que esteve com você todo esse tempo ali, te desenvolvendo e tal, foi mais difícil, foi mais complicado. Mas também tem todo esse processo que foi feito, porque é isso, é a escadinha, não é o nome do cargo. Eu poderia ter saído de analista, ou então assistente, virado coordenadora, mas eu tive um processo ali de desenvolvimento. Eu fui exposta a situações de, né? Quase rasgar os cabelos da cabeça. Eu fui exposta a situações que eu tive que manter a minha calma. Eu tive que fazer uma gestão ali da minha emoção, que isso também é muito importante para você ser líder, né? Eu acho mais importante isso que você está falando, assim, porque eu acho que
A Van começou falando isso, né? Dessa coisa do se autoconhecer, né? Porque a gente não aprende a ser líder, né? Isso que a Van falou. A gente normalmente vira, cresce quando a gente é muito bom tecnicamente no que a gente faz. Por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem qual é o papel de ser líder. Por quê? Porque elas são reconhecidas pela parte técnica. Então, se eu fui promovida, por exemplo, sou uma analista sênior, fui promovida porque eu sou muito boa, virei uma coordenadora. Eu fui promovida provavelmente porque eu entregava muito bem o que eu fazia. Eu era muito boa no que eu fazia, Exato. né? E exatamente porque eu fui reconhecida por isso, eu tenho uma dificuldade de largar isso, porque quando eu viro líder, eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu não sou mais normalmente é assim, né? Eu não vou ser mais a fazedora ali, eu vou organizar, eu vou delegar. E é difícil largar, porque era algo que eu fazia muito bem, que me dava conforto, que eu era reconhecida, que eu tinha excelência, mas aí agora eu virei e eu não tenho mais que fazer isso. Então, largar algo que era ótima, inclusive eu fui reconhecida e promovida por isso, é difícil. Por isso que tem que ter um líder acima de um coordenador, por exemplo, para dizer, ó, agora não é mais para você fazer. Solta, tá tudo bem. Agora você tem que olhar para a tua gestão do tempo, você tem que olhar para o processo, você tem que ajudar a orientar essas pessoas, né? Então é muito legal esse trabalho do Rancharan que ele fala. Você tem que, agora o seu tempo não é mais fazer, seu tempo é orientar. Você vê que um bom líder está indo bem quando ele gasta a maior parte do tempo dele orientando quem está ali e não mais fazendo. E é uma virada difícil. É uma virada difícil. Por quê? Porque eu era reconhecida pelo que eu fazia. E aí agora você fala para eu soltar, é estranho. Como que eu vou soltar? E se não fizerem do meu jeito? Pra Se não quem é fizerem do meu jeito? perfeccionista, Né, Então, Larissa? a liderança ela passa pela confiança. Eu preciso confiar que É agora isso. outras pessoas vão fazer. Eu preciso confiar que eu posso fazer coisas diferentes e que tá tudo bem e que eu não vou ser, né, descartada por causa disso. As pessoas têm muito medo. Ai, meu Deus, agora alguém vai fazer o que eu fazia bem. E não, você está indo para um outro estágio. Agora você precisa orientar essas pessoas, você precisa pensar em coisas mais criativas, você precisa se inspirar, inspirar. Quer dizer, você passa para outras tarefas, você não é mais um fazedor. Eu acho que essa é por isso que todo mundo fala, né, que essa primeira virada, quando eu saio de sou líder de mim mesma e vou ser líder de outras pessoas, é a mais difícil, porque é onde eu ainda estou muito presa, né? Quando eu, sei lá, eu viro um gerente, vou passando e vou subindo, eu já me soltei um pouquinho do fazer, já me É. acostumei, né, naturalmente. Mas esse primeiro, como é que eu abandono aquilo, né, que eu fazia com tanto primor? Como é que eu vou deixar agora alguém fazer aquilo que eu fazia? E é extremamente importante ter alguém falando assim, olha, vai se inspirar. A pessoa acha estranho, nossa, mas agora eu tenho que estudar, eu tenho que ler, né? Esse é o trabalho, me Tem que inspirar. parar para me desenvolver, eu tenho que estar sentado numa cadeira me desenvolvendo com outros líderes, se eu podia estar me resolvendo um monte de outras A coisa do coisas. sacrifício, né? Que o líder é aquele que tem que sofrer mais. Tem essa coisa, né? Quanto mais eu cresço, mais eu tenho que sofrer. E não é assim, não deveria ser. Quanto mais eu cresço, mais eu me conecto com inspirar, com sonhar, com visionar. Deveria ser assim. Mas a gente tem a crença, quando a gente vira líder, que a gente tem que sofrer mais do que todo mundo, né? Então as pessoas viram workaholic, viram... E não é isso, pelo contrário. Quando eu vou virando líder, eu me aproximo do prazer. Eu deveria me aproximar cada vez mais, né? Porque eu vou entrar em contato com o que eu preciso, né? Com o que eu quero, com o que para inspirar essa equipe, para trazer fôlego, respiro, novidades, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente mergulha no caos, né, das entregas e a gente às vezes passa por um momento de esquecer mesmo sobre isso, sabe? Acho que a gente vive assim, tem que entregar, tem meta, tem. Esqueci. Aí fala assim, aí tem horas que às vezes me dá uns estalos assim, peraí, Volta. calma, volta. Se eu não trouxer um movimento diferente pro meu time, como é que a gente vai sair desse lugar? Se eu tô mostrando que tô acelerada desse jeito, como é que eu faço para realmente cuidar das pessoas? E você falou sobre uma coisa da solidão, né? Eu acho que a liderança, eu falo isso para algumas pessoas, e eu acho que você me falou isso um dia, cara, que eu acho que é um cargo de muita solidão. E não tô trazendo aqui um olhar de, ai, de autopiedade, não. Eu tô dizendo um olhar do que é real. Porque o líder, ele tá num lugar de tomada de decisões difíceis, né? Falando especialmente quem trabalha aí com RH, muitas coisas você não pode compartilhar, muitas informações são confidenciais, muitas informações envolvem a estratégia da empresa. Então você fica ali numa liderança solitária, e eu tenho certeza que outras áreas vivenciam isso também para algumas tomadas de decisões,
que não é você saber lidar com a solidão, é o que você faz com a solidão, né? O que você faz com a solidão da cadeira de liderança? Você entra num casulo ou você, sei lá, se transforma isso em outra coisa, em um momento de aprendizado? Por exemplo, os momentos que eu tô mais na introspecção, né? Pra quem já não percebeu, eu sou mais de extroversão, as meninas já sabem. Mas assim, quando eu tô vivendo um momento de introspecção, eu abraço isso agora. Eu não fico, ai, pô, tô muito na minha. Não, não, eu entendo que eu preciso desse momento mesmo de introspecção pra conseguir me recarregar, pra voltar e tá 100% pras pessoas. Agora vocês me entendem, né? Mas o que que vocês... que orientação vocês dariam pra essa pessoa, esse líder que tá agora nesse momento se sentindo solitário? Poxa, não tenho com quem desabafar, não posso desabafar sobre isso com a minha equipe, porque acaba influenciando também ali a Sim. equipe. Qual orientação vocês dariam? O que que essa pessoa, esse líder precisa fazer pra tirar um pouco dessa solidão? Uhum. E aí? Eu? Mais uma pergunta de milhões. Eu tenho uma tendência, né, a ir para utopia, eu acho, um pouco, assim, para ir para esse lugar. Eu queria trazer, assim, né, referências que eu gosto também. Mas tem o Nego Bispo, né, que é um, enfim, um ativista, quilombola, escritor. Eu gosto muito que ele fala. Isso me inspira muito, né? Porque a gente é da área de desenvolvimento, né? E ele Exato. fala que a gente deveria tirar esse des, né? Esse prefixo que é separação, afastamento, né? Que a gente deveria ir por envolvimento. Ele fala isso, que a gente tem que se envolver com o mundo, com a terra, com a natureza. E eu acho que o antídoto para isso, né? Para enfim, para essa solidão, eu acho que é um envolvimento mesmo, assim. Eu acho que o líder, se eu pudesse dar um conselho assim para um líder, né, se envolva emocionalmente, assim, é o envolvimento. Eu acho que a gente tá adoecendo com desenvolvimento. E é até contraditório porque eu trabalhava na área de desenvolvimento, Uhum. né? Então, como é que eu tiro esse des, né, e passo a me envolver? E se envolver significa abraçar as minhas emoções também. Então, eu preciso demonstrar meu medo, né? Eu preciso realmente saber quem são essas pessoas que estão comigo, o que que elas estão passando. Eu não posso ter medo das minhas emoções, assim. A gente lida com emoções muito contraditórias, incoerentes, quando a gente é líder, quando a gente está com uma equipe. Essas pessoas também, elas estão passando por situações. Então, é muito humano, né? Você apoiar pessoas, inspirar pessoas. Então, como que a gente vai num caminho oposto, né? Porque a gente está enfrentando uma digitalização dos corpos, a gente se vê, a gente passou pela pandemia, a gente se afastou muito. Então, eu fico vendo, né, os líderes hoje muito afastados, assim, sabe? Totalmente afastados emocionalmente, afastados de distância mesmo dessa equipe, não quer saber o que está acontecendo. Às E às vezes a vezes pessoa até mais. chega. Eles usam isso como artifício, É porque uma é mais fácil defesa, é você uma ser afastado defesa. mesmo, né? Em certos momentos, vamos dizer assim. Claro, você tem que tomar decisões, né? Às vezes é difícil, você tem que ter paciência, você tem que lidar com a sua raiva, com a sua várias emoções conflitantes, mas assim, se afastar não é o caminho. E eu vejo as pessoas, os líderes muito afastados, assim, né? Muito desconfiados dessa equipe, essa coisa do controle, né? Não, a gente tem que voltar para o presencial. Às vezes é um controle, né? Não tem confiança. Então, a confiança para mim vem, a falta de confiança vem desse lugar de distanciamento. Porque se eu confio, se eu estou próximo, sabe, eu não tenho por que desconfiar dessa equipe. Então, eu acho que o caminho é essa aproximação, esse envolvimento, assim. Como é que você se envolve emocionalmente enquanto líder? Você tem que se envolver emocionalmente. É uma defesa você não se envolver. Tipo, ai, se eu não me envolver, eu não vou sofrer. Mas também você não vai aproveitar, Você não vai conhecer sabe? o melhor do É que você poderia isso. extrair ali daquela pessoa, daquela equipe, né? Exatamente. E o amor também, o envolvimento, tipo isso que a gente tem aqui hoje. Eu me sinto muito amada por vocês, né? Ouvir vocês dizer que tem uma coisa aí dentro de vocês. Falo, nossa, sabe, não importa. O que importa é o amor que a gente se desenvolveu, a parceria, né? A confiança, o carinho. Então, assim, se a gente não se envolve, a gente perde muito. Ok, pode ser mais fácil eu não me envolver, pode ser mais fácil eu me afastar, eu não quero entrar em contato, eu vou ser um líder formal, essa formalidade que eu acho que essa geração nova, graças a Deus, está Tá quebrando, quebrando. né? Mas se eu sou autêntica, né, eu permito, eu abro espaço para que as outras pessoas sejam. Se eu me envolvo, as pessoas também se envolvem, né? Eu queria só dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei há
há muitos anos atrás, tá, gente? Início de carreira. Mas era uma empresa que eu cuidava, assim, de um evento que o presidente queria se aproximar das pessoas, tá? Há muitos anos, gente, muitos anos, tá? Tá. E, e ele queria, e ele era um cara muito formal, e ele queria fazer um café com as pessoas. E eu me lembro que ele chegava para o café e a primeira coisa que ele falava para os funcionários era: gente, eu já tomei café em casa, hein? Podem vocês tomarem Ai, aí. meu Deus. Socorro. Eu achava aquilo um ato de afastamento. Gente, só Eu come ficava aí. tão constrangida. Só Eu come lembro aí que a desses gente vai muitos anos falar. atrás, dessa outra experiência. Foi uma outra, né, empresa que a gente trabalhou. E assim, porque comer na frente de alguém é realmente um ato íntimo, né? É. Você vai comer um bolo ali de fubá na frente de alguém, né? Tem gente que Sai tem tudo, pula vergonha, pela né? boca. Vai comer, falar de O boca queijo escorrendo no cantinho da cheia. boca. Você vai ficar com um pretinho no dente. Então, assim, é uma atitude de intimidade, É. você comer na frente de alguém. Então, o É uma presidente atitude de chega. troca também, né? Refeição É. em muitas culturas. É um momento ali de Mas troca, é por de isso que era o café, né? aproximação. Por isso que era o café. café, pô. A necessidade era essa mesmo. Totalmente De desnecessário. envolvimento mesmo, né? Ele chegar de E ele café chegava e falava tomado. assim: gente, olha, eu já tomei café em casa. É assim, então eu acho que os líderes, eles têm essas pequenas atitudes. Para mim, aquilo era uma síntese do afastamento. São Sabe, eu tô aqui, mensagens, mas eu não né? tô. Eu tô aqui, mas tem um muro. Eu tô aqui, mas eu não tô Eu tô junto aqui, com mas tem um limite vocês. entre nós. Pequenas Eu não mensagens que tô ele vai junto, deixando, eu não tô né? comendo. Eu já fiz o meu antes de vir. Vocês agora comam. Claro que tinha, né? Ele tinha Uma um carinho. Ele intenção. falava, não, podem comer, eu já comi. Mas esse já comi criava um afastamento tão grande. Do Até tipo, com as vergonha pessoas. de E comer. era muito engraçado, porque ele saía da sala e as pessoas atacavam o café, porque as pessoas ficavam com vergonha, óbvio. Né? O presidente tá ali, paradão. Né? Eu não vou comer. Eu tenho que fazer pergunta. E assim, então são atos muito pequenos, sabe, de afastamento que os líderes têm. Já chega, não te dá um bom dia, já pergunta, "E aí, entregou?" É uma coisa assim. Esse é um clássico. E ao mesmo tempo eu também cuido pra não fazer isso. Porque às vezes, né? Digital, você manda pergunta. Eu Não peço tá desculpa nenhum logo oi, na hora. Não sei se gente. alguém vai rir aí ouvindo, lembrando disso, mas rola um. E aí, não sei o que eu falei, meu Deus, peraí, bom dia. Bom dia. Mas a gente chegou depois num nível que a gente já tava tão, né, entrosada que a gente depois, bom dia. Mas era de proximidade, não era de, tipo, o checklist da cobrança. Era de Sim. proximidade. É isso. E não dá, só para concluir, também não dá para colocar a culpa só no líder, né? A gente também vive num sistema, né, Tem que ter uma capitalista, cultura também. que a gente tem que entregar, que a gente tem medo de perder o emprego. Sim. Então, eu acho que tem isso tudo também, né? Eu acho que o medo, os líderes têm muito medo. Eu gosto assim, para mim, um bom líder, ele não tem medo, mas é muito difícil, porque as pessoas têm medo de ser mandadas embora, elas têm medo de perder o emprego. Verdade. Então, elas têm não que são entregar. autênticas. Elas têm que É. entregar Estão no numa final. cadeira por um motivo, É. né, também. Mas eu acho que esse aspecto da solidão, para mim, eu acho que ele melhorou quando eu entendi que eu precisava dividir com outras pessoas. Eu lembro uma vez a Karina me mandou um áudio há muito tempo atrás, assim que eu sentei na cadeira de liderança, ela falou assim, cara, você tem que parar de tentar resolver tudo sozinha, absorver tudo sozinha. Eu acho que essa solidão, eu acho que uma das formas de você cuidar dela é você ter aquela rede de apoio que eu falei no início, assim. Mesmo que essa rede de apoio seja uma única pessoa, né? Uma pessoa que você trabalhou num tempo, você confia, tem contato ainda. Você absorver tudo sozinha, né? Sozinho. Você tentar tratar todos os problemas. Você se mergulhar num mundo de não tô entregando muito. E, nossa, tem que me desenvolver, ainda tem que fazer inglês, ainda tem que... Você vai surtar. Uhum. Então, tenha pelo menos uma pessoa com quem você pode contar, conversar. Poxa, mas não tenho. Eu vou tentar um mentor, porque eu não tem ninguém que eu tenha essa referência. Procura uma mentoria, procura alguém para te ajudar, assim. Não fica, talvez, cometendo os mesmos erros ou abraçando os mesmos problemas e não ouvindo feedback do seu time e não ouvindo feedback dos seus pares e entendendo que você está num lugar separado porque você é um excelente líder. Uhum. Não entra nessa, assim. Eu acho que busca ter uma rede de apoio, pessoas em que você pode trocar, que você pode confiar. Ou, por exemplo, no último carnaval eu estava com um grupo de amigos, e aí tinha uma amiga lá, a Grazi, maravilhosa, inclusive, que trabalha com marketing, e a gente estava conversando, daqui a pouco eu vi que a nossa conversa começou a fluir sobre gente, sobre desenvolvimento, ela falando sobre marketing, e foi tão e eu nunca trabalhei com a Grazi. E a gente já teve uma conexão imediata, então... E eu senti vontade de trocar muito mais com ela, assim, em várias frentes.
E como essa pessoa também pode ser minha rede de apoio, assim, quando eu quiser falar sobre alguma coisa que eu tô pensando ou vivenciando, essa pessoa pode estar aqui pra gente trocar. Então, assim, não viva na solidão da liderança, né? Porque eu acho que viver na solidão da liderança te coloca no lugar de falta de autoanálise, autorreflexão, de humildade mesmo em se desenvolver. E tem um livro chamado Empatia Assertiva, que eu acho que eu li esses dias, né? Reli novamente. E é um livro maravilhoso, porque ele fala do aspecto da solidão. Como é que a gente também vai ficando sozinho, porque a gente absorve tantas pessoas que a gente não sabe fazer essa diferença da empatia também, né? Então eu vi uma bolha de problemas e eu me encolho aí na minha solidão porque eu tô vivenciando o problema das pessoas. Então ele fala muito sobre isso, em que momento eu tenho que delimitar a minha empatia para também conseguir ser uma pessoa leve para poder tratar com as pessoas. É. Então é isso. Essa questão da solidão também, né? Tem do lado de ser líder, também tem do lado de ser empreendedor. Eu tava conversando, inclusive, com o Pedro sobre isso. E principalmente mulher empreendedora. Porque eu tava conversando com ele, é que, poxa, eu conheço muitos empreendedores, donos de empresa, converso com eles e tudo mais, mas é diferente quando você conversa com uma mulher que está Muito. empreendendo. E é difícil você achar mulheres que estão empreendendo para criar realmente essa rede de apoio, né? Parece que é um pouco mais afastado. Eu não sei se vocês têm essa sensação do que o universo ali masculino. As mulheres têm um pouco mais desse afastamento e é até um projeto que a gente está tentando desenvolver muito, que é fazer essa comunidade mesmo de mulheres empreendedoras para trocar, cara, para conversar sobre o dia a dia, o que você faz quando acontece isso, coisas pequenas, mas que dá um respiro pra você, sabe? É necessário você ter esse escape, senão Muito a importante. cabeça. Agora, Concordo. assim, falando sobre empreendedorismo, né? Vamos falar assim do cara que tá contratando um líder e vocês falaram de estágios de liderança. Quais são esses estágios? Como que eu passo para o próximo estágio? Tem isso? Explica um pouquinho sobre esse processo, assim, essa escada da liderança. Fala aí, Ivan. Eu acho que assim, falando de estágio, sem olhar para a empresa, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente fala de estágio, a gente olha muito cargo, né? Subindo nos cargos. A Kata falou do livro do Rancharan, ele fala muito desses pipes, né? Sobre esses estágios. E aí ele fala sobre liderar as pessoas, de liderar um processo, de liderar um negócio, de liderar. Tem algumas escalas de pipe que a gente consegue olhar para a pessoa poder crescer. Então, quando é que eu estou focada em liderar pessoas, quando eu estou focada em liderar negócios, tem esses estágios. Só que o que eu percebo? Esses estágios estão muito vinculados à minha maturidade de conseguir atuar nessas frentes. E o que eu percebo é que a gente nunca para de liderar outros. Porque no Rancharan, o segundo pipe é liderar os outros. O terceiro, o quarto, o quinto já começa muito direcionado a liderar negócios, liderar projetos. Eu acho que você está liderando sempre os outros, né? Em todos os pipes. Eu acho que você vai crescendo conforme você tem maturidade para sentar nesse lugar, né? E ir lidando diferente com cada uma das situações que você vai vivenciando. Então, eu acho que, sim, tem os cargos, né? Eu estou ali como supervisor, coordenador, para as empresas que têm essa estrutura. Supervisor, coordenador, eu estou gerente, superintendente, diretor executivo, presidente. Eu acho que tem as escalas, mas eu acho que você tem uma maturação, né, uma maturidade comportamental para sentar em cada uma dessas etapas. E eu acho que cada etapa te demanda uma frente de conhecimento diferente. Então, a primeira etapa para mim seria autoconhecimento, né? Autoconhecimento, adequação com a cultura, entender, fazer parte daquilo ali, saber liderar as pessoas. Eu acho que um segundo momento seria eu consigo entender estratégia do negócio, então eu continuo liderando pessoas, continuo olhando para a cultura, mas eu estou liderando agora, né, uma frente de atuação, um negócio, então eu consigo ter maturidade para liderar pessoas e ainda fazer uma entrega relacionada à estratégia da empresa. Estou muito mais focada na estratégia. Então eu saí do só liderar pessoas e talvez processos para poder olhar para o negócio de uma forma mais estratégica. E eu acho que um outro nível é você estar liderando, olhando para a visão, né, olhando para fora, olhando para a estratégia, continua liderando pessoas, mas eu acho que você já está numa maturidade para poder discutir os formatos de negócio que a empresa vai tomar. Seja o seu negócio, seja a empresa que você trabalha. Então, esse ponto de, eu quero ser líder, eu quero crescer, eu quero estar na cadeira tal. Você tem maturidade para estar em algumas discussões que são necessárias para uma empresa crescer?
Você já fez essa reflexão? Se você está pronto para estar numa cadeira, pronta para estar numa cadeira, numa mesa, tendo discussões que impactam decisões super difíceis em relação à empresa, ou decisões super complexas, que tem uma análise técnica muito profunda e, ao mesmo tempo, tem uma tomada de decisão que impacta sócios. Você está pronta para isso? Você está desenvolvendo para isso, ou você só está entregando o que está sendo pedido, né? Você entrega o que te pedem, nossa, eu faço isso muito bem, eu estou fazendo uma entrega excelente, mas você está pronto para esses momentos? Então, eu acho que os estágios da cadeira de liderança, ele tem mais a ver com a minha maturidade comportamental de estar sentado nessas cadeiras diferentes acima, do que necessariamente uma profundidade técnica. Só que a profundidade técnica, ela vai ser demandada de você quanto mais você subir. Então, você precisa sim ter conhecimento técnico para algumas trocas, mas eu acho que a maturidade comportamental, ela te coloca naquele lugar com excelência. Então, você não é só mais um que está ali debatendo tecnicamente sobre aquilo. Você é uma pessoa que faz aquilo com excelência. E quando você fizer, as pessoas que trabalham com você vão parar e escutar o que você está falando. Então, além de ser excelente, você é referência. Então, E assim, também a questão do. Você trouxe um ponto que me lembrou, né? É você ser líder. Também é você querer trabalhar com pessoas que são talvez melhores do que você na parte técnica. e Então, que é difícil. porque tem a questão do ego ali. Exato. Poxa, eu tô Uhum. acima, mas ele sabe fazer melhor do que eu isso. Então, talvez seja também um ponto que você tenha que saber lidar bem conforme você também vai crescendo. Porque o melhor é a gente trabalhar com os melhores, né? Ter os Sim. melhores ali com E a é gente. difícil, porque mexe muito com o ego, mexe muito com a insegurança de ter o meu emprego, né? Então, as Sim. pessoas. Foi o que a Ká falou, né? Eu não quero perder meu emprego. Então, se eu tiver uma pessoa melhor do que eu, abaixo de mim, talvez com um salário menor do que o meu, será que vão me querer aqui? Mas, pô, você só tá aqui por causa disso? Você acha que esse é o teu diferencial? O teu diferencial é um conjunto de habilidades, um conjunto de competências que você tem para você sentar nessa cadeira. É isso que te faz sentir seguro? Quando eu comecei a trabalhar como gerente de RH, eu comecei a atuar muito com a parte de DP, né? Que não é a minha primeira especialidade, mas foi algo que eu comecei a ter conhecimento também há alguns anos. E aí, assim, eu me cerco de pessoas que tenham conhecimento para estar nas imersões de discussão técnica, porque tem vezes que eu preciso acionar. Preciso mesmo, assim, preciso pedir socorro, né? Preciso pedir ajuda para as minhas universitárias. E é isso, e eu me sinto segura com o time, né? Eu me sinto segura para poder tirar dúvidas, para entender. E se eu também não tiver, eu vou em alguém que tenha. Mas é porque eu me sinto muito segura hoje no lugar que eu tô do aspecto comportamental. Então, eu acho que você não ter medo de ter excelentes pessoas com você faz você, quando você tem confiança do teu papel de líder, faz você fazer as pessoas brilharem, porque é isso que a Karina fazia com a gente. Você não tem medo de fazer as pessoas brilharem, delas também mostrarem o potencial delas, e você também cresce como líder. Mas não é um trabalho fácil para qualquer pessoa. E um ponto também, né? A gente tá trazendo aqui. Que eu sentia que eu gostava muito de trabalhar. Não. A gente gostava muito de trabalhar ali na nossa bolha. Era que eu tinha muita liberdade para criar, né? Eu sinto que toda essa liberdade que eu tive ao longo da carreira trabalhando dentro de uma empresa me possibilitou hoje abrir a minha empresa e tocar os projetos, porque não desenvolvi medo, eu desenvolvi o contrário do medo, entendeu? Eu desenvolvi Coragem. ali a coragem, entendeu? De botar a mesma cara e fazer. E a liberdade, às vezes, errar, entendeu? Porque também o líder, como que o líder pode fazer esse processo assim pô, eu vi o meu funcionário errando, o que eu faço agora? Então, ter também essa liberdade, somos humanos, a gente erra às vezes, um erro controlável, né? Não vai dar uma Sim. explosão na empresa, mas ter essa liberdade me proporcionou amar o meu trabalho, amar a minha equipe. Poxa, eu poderia chegar e sugerir uma coisa muito louca. E dá pra fazer? Vai gerar um impacto muito maneiro? Vai, vamos fazer? Vamos. E dava realmente tesão em trabalhar. Pô, vamos botar pra frente? Isso eu acho que é incrível você conseguir proporcionar
esse ambiente, assim, para os seus liderados, enfim, para sua Mas é um empresa? caminho de sofrimento, porque a gente passou por momentos É, de vamos fazer uma coisa diferente? a A gente gente adora já fazer vivenciou. coisa diferente. A Karina tinha ideias assim fantásticas, tem até hoje, mas tinha umas ideias assim de coisas que pareciam impossíveis. E a gente se olhava, eu e Larissa, e Ai, falava meu Deus, assim: os ai meu traumas, Deus. os E aí, vamos traumas. Eu conseguir? já chegava no checklist. Vamos fazer isso, vamos fazer isso? Pode dar errado isso? Os traumas, né? Vanessa, vamos. Então, mas eu acho que é isso do autoconhecimento, porque hoje a gente tem. Naquela época também a gente aprendeu isso, né? Mas assim, hoje eu sei por que que eu penso assim. Porque eu, né, trabalhei o autoconhecimento e eu sei que o meu cérebro vai muito pra prática. Se eu deixar, a Vanessa só quer pegar e tá bom, tá bom, tá bom. E aí, Taca, vamos lá. taca, taca, Pra taca. mim é importante sair do abstrato e ir pra entrega. O que que eu tenho que fazer? Então tá, já que você quer que eu sonhe aqui, faça o impossível, o que que eu tenho que fazer pra fazer o Vamos impossível? Porque materializar. pra mim isso tá impossível de fazer. Mas hoje eu sei que pra mim isso é importante. Então o que que eu faço? Eu faço uma pausa mental. Eu falo, peraí, Vanessa, peraí. Será que você tá deixando ao seu lado, né, o seu tipo de perfil atuar primeiro ou você tá parando pra ouvir, refletir e ver se faz sentido? E esse processo dói, porque doeu na gente, Vai ele não é doer em você fácil, também. mas é muito bom quando você tem É. consciência. Mas Sim. essa parte comportamental, né? Eu falei sobre a MBTI, né? É, Vocês. MBTI é fantástico. A gente se conhece aqui, nossas letras, né? A gente se Conhecemos. entende. É importante para o líder entender também essa parte comportamental, enfim, o que que ele pode estudar mais sobre para compreender ali a sua equipe, como cada um se comporta, como que eu tenho que lidar com cada um, o que que é importante eles estudarem? Como que Uhum. eles podem chegar assim nesse processo de, poxa, essa pessoa que ela gosta mais de fazer checklist, ela é mais Uhum. organizadinha, não posso prender ela nesse processo. O que que ele precisa fazer? O que que ele precisa estudar? Uhum. É, eu acho que eu gosto de simplificar. Eu acho que a gente tem assim, tem muitos recursos, tem muitas ferramentas, né? Essa que você falou, tem o MBTI, tem os testes de personalidade, mas assim, eu acho que eu sou um pouco mais old school nisso, que é sentar com a pessoa e perguntar como você gosta de trabalhar? Como eu posso te apoiar? Muita gente não faz isso, né? Né? Qual é a sua dificuldade hoje, né? Essa coisa de observar. Que ter esse hábito de sentar junto com a pessoa e entender onde que você sente que você tem força, que você não precisa de tanta ajuda, onde você precisa de mais ajuda, né? Não preciso necessariamente saber, né, qual é a tua personalidade. Eu posso sentar com você e te perguntar. Como eu tenho uma amiga que ela fala isso assim, que um recurso muito incrível que eu guardei para minha vida, é uma amiga, Nath, um beijo, mora em Lumiar, e ela fala assim que a gente deveria sempre perguntar como seria maravilhoso as coisas, né? Então, como seria maravilhosa essa relação aqui entre nós dois, né? Como seria maravilhoso a sua carreira aqui dentro? Vamos pensar juntos aqui. Como é que seria maravilhoso se você pudesse aprender enquanto você faz? O que que você precisa disso? O que que você precisaria para ser maravilhoso? É uma pergunta. Eu estou aqui dando uma ferramenta que é uma pergunta. Se você perguntasse hoje para a pessoa que trabalha com você, como é que seria maravilhoso vir para cá? Esse escritório, né? Esse podcast, como seria maravilhoso a gente terminar e sair daqui? Essa conversa é um recurso tão simples que eu acho que a gente pode fazer que tem a ver com envolvimento. Então, acho que eu vou bater nessa tecla, que é como eu me envolvo com essa equipe e com essas pessoas, entendendo que elas estão em momentos diferentes, né? Tem sementes que já estão florindo, tem outras que estão lá na terra ainda, que eu tenho que dar mais atenção, né? Tem outras que já estão indo sozinhas, já floresceu, já. Mas todas precisam de algum tipo de atenção, né? As pessoas da equipe todas precisam de um apoio. Então, como é que eu vou oferecendo também o que aquela terra precisa, o que aquela pessoa precisa? Isso tem a ver com se envolver. Não dá para eu não me envolver, não dá para eu promover alguém e falar, pronto, você já foi promovido, te dei o que você queria. Pelo contrário, agora que eu tenho que ficar perto daquela pessoa. Porque agora que ela vai ter mais dificuldade, agora que os desafios vão aparecer emocionais. Então, eu tenho que me envolver. Eu acho que um antídoto para todas as dificuldades aí em relação à liderança tem a ver com envolvimento, tem a ver com o líder se vulnerabilizar. A Vanessa falou Verdade. isso. Se eu me vulnerabilizo, eu falo, caraca, eu não sei. Muitas vezes vocês falavam para mim, cara, como é que a gente vai fazer isso? Cara, isso aqui, estamos trazendo esse grupo lá que a gente trouxe, né? Caraca, greve. Vamos sentar aqui, gente. Como faz? O líder que fala, eu não sei. Gente, para mim já ganha meu coração. Quando o cara que tá, né, alguém que tá acima de mim, mulher tá lá no cargo de liderança, ela fala, gente, eu não sei. Como que a gente vai fazer isso?
A gente precisa poder dizer que não sabe, a gente precisa poder que as ideias que são melhores que a nossa floresçam. A gente está aqui para criar esse campo. Até cria também um laço maior quando você vê que a pessoa que está acima de você falou que não sabe, tá contando com você, vamos descobrir, conversar, vamos descobrir vamos fazer. juntos, né? Quer dizer, não é porque eu sou líder que eu tenho que saber tudo. Nossa, terrível. O líder que fala que sabe tudo, que fica constrangido, dá até pena, porque a pessoa está em sofrimento, porque ela quer mostrar saber que sabe. tudo. Não dá para saber tudo, gente, pelo amor de Deus. Egóico, né? Ficar com medo, inseguro, né? Eu fico com um pouco de dó, assim, porque a pessoa sofre, porque é impossível você saber tudo. Então você fica insegura, você não escuta, porque aí, ai meu Deus, se ela der uma resposta melhor que a minha, que ótimo, que você tem alguém que dê uma resposta melhor que a sua Isso e que aí. você dê a terra necessária para que ela dê respostas melhores que a sua. É isso. Né? Isso que a gente tem que fazer. Então tem muito sofrimento também no líder que não se vulnerabiliza, que fica ali, não, eu sei, eu sabia, será? Não, pergunta, gente, eu não sei, vamos fazer junto, não tenho a menor ideia de como faz isso. Vamos pesquisar, com quem que a gente pode perguntar? É a coisa mais linda que tem, é aprender junto, né? O líder, essa coisa da hierárquica que as empresas têm, da formalidade, afastam muito essas possibilidades de confluência, né? Então, se eu sei algo, você sabe algo, o líder é só alguém que está mais tempo ali, não necessariamente, né? Ele, Perfeito. né, sabe tudo. Então, dizer Não, que não sabe, por favor, normalizar isso. Não, eu acho incrível porque é isso, né? Essa coisa, por que é importante a gente ter a rede, né? Porque isso que a Karina falou, às vezes a gente não chega nem nesse estágio. Não tá nesse estágio porque eu já tô querendo fazer mais. E aí, quando a gente conhece a pessoa, você fala assim, nossa, que óbvio, né? Mas uma coisa que a Karina sempre falou pra mim, o óbvio também precisa ser dito. Né? O óbvio Muitas pra mim não é um vezes. óbvio pro colega. Então você fica indignado com a falta de obviedade das pessoas. Mas assim, não é óbvio. Isso que você falou é tão óbvio, né? Mas a gente não faz mesmo, não. Porque a gente fica preso, porque eu quero fazer uma coisa excelente, porque eu quero fazer uma coisa Sim, tem a diferente. ideia que o Quero líder... fazer. E a gente não faz o básico, que é perguntar. E, mais uma vez, perguntar com a genuidade de ouvir o que a pessoa está falando. Porque, às vezes, presença. Muitas Presen- vezes. Muitas vezes, falta presença nossa para ouvir o que as pessoas estão falando. Por isso que a gente não pergunta, porque a gente não tem paciência para ter presença para ouvir as pessoas. Então a gente fica assim, ai, nossa, eu vou perguntar, mas você já tem a resposta na sua cabeça. Ou você já sabe, porque você tem um pré-conceito estabelecido daquela pessoa e o perfil que ela tem. Então você fala assim, se eu perguntar, ela vai falar isso aqui, então não vou nem perguntar. Perguntar só pra cheque. Perguntei, tchau, Exato. valeu. E, gente, Não todo façam mundo isso. sabe Todo mundo percebe. quando você não é uma pessoa genuína. Não adianta, não bota na tua bolha, né, que você é uma Perguntar só pra pessoa. perguntar, né? Pergunta sim. Eu acho que o estágio dos testes que existem, né, de perfil, perfil de personalidade, perfil comportamental, perfil de temperamento, eu acho que vem num estágio 2. Acho que conversar é a ferramenta mais fácil disponível que você tem. Pode não ser fácil para algumas pessoas que são mais de introspecção, né? Você perguntar, porque né, isso, né? A coisa do perguntar é uma exposição. Então, o perguntar é o básico. É difícil, mas tem que ser feito, porque você gostaria que fizesse isso com você também, muitas vezes. E eu acho que a ferramenta de teste de personalidade, falando em particular do MBTI, porque eu tenho um carinho especial, eu acho que me ajuda, assim, quando eu tô pensando na estratégia do time, ou quando eu tô conversando com elas sobre uma definição de estratégia, quando eu já sei, né, a tendência que a pessoa tem para ir mentalmente, me ajuda. Isso sim. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ela era muito J, né? J, para quem não sabe, né, é uma das letras do MBTI, que a gente fala que é o julgamento, são pessoas muito voltadas assim ao checklist, né? São pessoas mais metódicas, pessoas que precisam daquilo ali, preciso me organizar mentalmente, preciso ter tudo muito claro, e se sair fora do que eu planejei, eu sofro muito, mas é importante para mim. É uma pessoa muito de entrega, então ela tinha isso muito alto, né? E aí, quando a gente trabalhou esse aspecto de perfil profissional, perfil de personalidade no time, eu lembro que toda vez que eu conversava com ela, eu falava, vamos trabalhar esse J. Mas eu sabia que quando eu tava com ela, eu precisava trazer para ela, é isso, isso e isso, a gente tá pensando nesse projeto aqui, o que você acha dessa frente? Como é que você pensa que é esse passo aqui? E ela, não, peraí, então tá. Então tô anotando aqui, eu dava o tempo dela anotar, eu dava o tempo dela escrever, depois ela trazia para mim o que era importante seguir, ela me dava feedback como tava indo cada uma das etapas, e
eu sabia que assim funcionava melhor para ela, né? Eu acho que aconteceu isso com a gente também. Quando a gente fez o teste, né, a gente brincava muito entre a gente, porque Uhum. a Larissa é uma pessoa com um J, né? É Gosta bem do alto, checklist, gosta do gosta checklist. da Adoro me Hoje planilha. eu virei J. É. Tô orgulhosa desse Jotinha aí que começou a surgir. É, mas assim, a gente aprende também como líder a ter o tratamento em relação, um olhar mais macro em relação às entregas, né? Como funcionam as entregas, as trocas. É claro que você tem que tirar a pessoa também no lugar de conforto, não dá também para ser sempre Uhum. ali para a pessoa se sentir, mas você tem um olhar já mais direcionado para a necessidade daquela pessoa. Então, eu acho que o aspecto da pergunta, né? O óbvio, maravilhoso tem que ser feito sempre, sempre, Uhum. sempre. E, se possível, o teste ele serve para muito mais te direcionar no dia a dia. Como é que você toma as suas decisões, como é que você envolve o time, como é que você engaja as pessoas. Então, acho que tem esse olhar. E também como é que você ajuda as pessoas a fazerem autoconhecimento também, né? Como é que as pessoas se desenvolvem. Então, ajuda para quando Perfeito. tá recebendo uma coisa da sua líder, saber que a sua líder tem um perfil diferente do seu e que, por isso, para ela é mais difícil tratar. Eu tive uma mentorada, né, há uns meses atrás, que a gente conversava muito sobre isso. A gente se fala até hoje, a Manoele, beijo. E aí a gente falava muito, trocava muito sobre isso, porque ela tem um perfil, né? E, enfim, ela tinha que atuar em algumas relações com pessoas de outro perfil. Eu falava, mas não esquece. As pessoas têm preferências na relação, assim como você tem. Como é que você lida com as pessoas que são diferentes de você? Enfim, são esses pontos assim que eu acho que são importantes. Uhum. Vocês falaram da questão do feedback, né? O temido feedback. Para algumas O pessoas, tema. vou falar um palavrão, mas o feedback, né? Sim. Como se preparar, gente? Porque é muito difícil você chegar para uma pessoa que você lidera e você perguntar onde posso melhorar, né? O que estou e escutar, né? Às vezes são coisas que realmente doem em você, que você sabe que precisa, e às vezes são coisas que você não estava esperando. Como se preparar? Como fazer um melhor feedback, tá? Vamos lá. Bom, para mim tem a ver com o que você falou, se preparar, né? As pessoas às vezes vão para as conversas assim, ou porque tem que fazer, que a empresa obriga, né? A pior coisa, né? Só fazer por Fazer fazer. por fazer, Fiz. ou confia, ah, não, eu vou saber conduzir. Eu não acho que é assim. Eu acho que quando a gente vai conversar com alguém, eu acho que a gente tem que se preparar. Primeiro, preparar esse campo, né? Pensar nisso, né? Então, tá. Essa pergunta que eu trouxe, né, como um recurso. Tá bom. Como é que seria maravilhoso se fosse essa conversa? Então, seria num café? Seria aqui na empresa? Seria um almoço? Então, pensar sempre ter essa pergunta. Como essa conversa seria, se ela fosse maravilhosa? Então, pensar no ambiente. Então, eu tenho que pensar também em que eu vou falar para essa pessoa. Eu acho que tem muito medo, os líderes têm pavor, né? Alguns dessa conversa, quando eles vão com essa distância, com essa falta de presença, né? Porque é muito difícil mesmo a gente lidar com as nossas emoções, a gente tem que falar para o outro o que ele não está indo bem, o que ele está indo bem. Mas eu acho que essa dificuldade vem do distanciamento, né? Porque depois dessa conversa, normalmente as relações se aproximam. Então, se eu tiver isso na minha cabeça, né, cara, o que que eu quero com essa conversa? Né? Então, essa pessoa que ela está com essa questão específica, eu quero esclarecer essa questão, eu quero que ela se aproxime, eu quero apoiar, eu quero dizer que eu quero apoiar, eu quero entender como é que eu posso apoiar essa pessoa, eu quero dizer para ela como eu gosto de trabalhar. Eu quero dizer para ela assim, que eu estou disposta a dar recursos para ela se desenvolver. Quer dizer, o que que eu quero com essa conversa? E fazer esse check-in inicial. Cara, como é que você está chegando, Larissa, para essa conversa? Está bem? Você está com medo? Está nervosa? Como você está saindo dessa conversa, né? Fazer esses check-ins. Então, eu acho que quando a gente vai fazer essa conversa, que é uma conversa difícil, né? Não necessariamente é só, né, essa ferramenta do feedback. Às vezes são conversas difíceis, Do né? dia a dia, Do dia a aconteceu alguma dia. coisa. Mas quanto mais eu me aproximo, eu acho que mais fácil vai ficando. Então, é quando a gente está nesse momento que a presença, como a Vanessa falou, ela está muito difícil, né? As pessoas não estão presentes, a gente está desatento, a gente está no celular, a gente está ouvindo, a gente está numa reunião no celular, respondendo e-mail, Tudo muito fazendo tudo É junto. acelerado. isso, Tudo fazendo muito tudo ao mesmo acelerado e tempo. Então, distante. como fazer uma conversa com presença e também com fatos? Porque, assim,
Claro que a liderança a gente faz, né? Quando a gente está falando de humanidade, a gente está falando de tudo que é subjetivo, de tudo que passa pelo nosso, né, nosso mundo, nosso funcionamento. Mas a gente precisa se organizar enquanto, né, líder também, para que essa conversa ela seja, é isso, ela tenha um objetivo. Eu não posso só chegar lá. Ah, falei, pronto. Não é só falar, é o que vai ser sair? feito, quais são os combinados. A gente vai conversar de novo daqui a pouco. O feedback é pra isso, Como né? eu aproximo essa pessoa? É para eu aproximar, não é uma coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá e dizer, né? Como é que eu digo também o quanto que essa pessoa é maravilhosa, o quanto que ela me ajuda, né? Como é que a gente pode se apoiar nisso? Deixa eu olhar de perto, o que essa semente está precisando. Uhum. Deixa eu me disponibilizar para ajudar a corrigir esse solo, né? E falar mesmo, olha, eu acho que você está direcionando a semente para o lugar errado. Vamos voltar, vamos. Mas eu acho que tem que ter uma preparação e uma presença e um envolvimento emocional. É. Eu não posso ter medo. Eu tenho que ir de coração aberto. Eu tenho que falar, olha, estou aqui colocando meu coração na mesa. Eu acho mesmo. Eu acho Cuida que a gente dele. tem possibilidades de melhorar essa relação, possibilidades de potencializar esse encontro, que é um encontro, né? O líder com a sua equipe são encontros. É muito incrível. Você encontra a pessoa num momento, né? Você acompanhar e se desabrochar aquele momento. Então, se eu entendo que são encontros e que eu posso potencializar esses encontros, né? A gente vai misturar ali, né, as nossas potências. Cara, é maravilhoso. Deveria ser viciante, assim, ter essas conversas. Concordo com você. É muito uma ferramenta pra potencializar mesmo, né? Às vezes a pessoa sai dali e ela vê que ela precisa melhorar naquele ponto, naquela situação, enfim. E ela consegue atingir o melhor que ela pode atingir. E às vezes, Uhum. se ela não tivesse tido aquela conversa tão difícil, tão dura, ela não teria saído daquele lugar que ela estava, né? Então, as conversas são importantes, pessoal. São. Vamos fazer. E tudo que a Ká falou, né? É o que eu trago pro pessoal do time. Principalmente os líderes que eu tenho muita proximidade. Mas uma coisa que aconteceu comigo é aprender a lidar com a frustração das pessoas se frustrarem. Porque a gente fala muito sobre isso, né? No final, todo mundo quer ser. A gente quer ser aceito. Quer ser No amado, final é né? isso, a gente quer ser amado. Uhum. Ah, não, mas eu não quero ser bem amado porque eu vivo no mundo sozinho, eu tô muito bem resolvido comigo mesmo. Mentira, tá? Queria dizer que é mentira. Para de mentir pra si não mente mesmo. pra si mesmo, né? Ou pra si mesma. Mas assim, lidar com a frustração do outro. Eu tive muita dificuldade com isso, assim, não que eu não entendesse ou soubesse do teórico, mas a prática disso é muito difícil, porque você quer dar um feedback para a pessoa, né, para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se conectar. Mas tem duas coisas que acontecem comigo. Primeiro, receber feedback para mim, principalmente feedback, né, que você tá ali em desenvolvimento, feedback de uma coisa que você tem que mudar, que não foi uma coisa legal. É difícil, gente. Não adianta você falar, ai, mas eu recebo de peito aberto. Pode falar. É difícil mesmo. E aí eu percebo hoje que, por exemplo, eu preciso absorver, eu preciso pensar sobre isso, refletir, que eu preciso realmente me realinhar, reajustar a minha rota. Mas eu preciso de um momento de introspecção. E que é normal. E que não é porque eu tô brava, tô chateada. Digerir, né? Eu preciso digerir. E tudo bem. Eu me acolho hoje em dia com isso. Eu não fico mais. Ai, tem que ficar rindo. Eu tenho que mostrar pra Felizona. pessoa que tá me dando feedback que eu tô bem, que eu tô conseguindo lidar com isso. Não. Não é autêntico, Não né? é. Então, assim, tudo bem. E eu falo isso pra pessoa normalmente. Quando a pessoa me dá um feedback pra mim é difícil receber. Às vezes, normalmente, a pessoa percebe a diferença na minha cara, né? Porque, como eu tô sempre, a maioria do tempo, Bem rindo, né? E tudo expressiva, mais, eu fico mais introspectiva. Aí a pessoa, ai, mas você tá chateada. Eu falo, não, eu tô no momento recebendo o que você falou, acolhendo, digerindo, pra eu saber realmente o que tem que mudar. Eu preciso desse tempo e tá tudo bem. E eu acho que a segunda coisa é, quando você lida, se você vai dar um feedback numa pessoa e você tem a expectativa que seja, que fique tudo bem e não fica, lidar com isso também, segurar isso é difícil. Você segurar que não ficou bem, que a pessoa ficou chateada, que ela não levou, né, pro melhor lado, ou que ela... É difícil segurar isso. Porque como é que você segura o clima disso, né? Como é que você segura vocês estarem num lugar e perceber que a pessoa não tá bem? Faz parte da nossa cadeira. Assim, Sim. eu acho que respeita a pessoa, não fica falando, ai, fica bem. Ai, se eu soubesse que você fica chateado, eu não tinha falado. Não, respeita o momento da pessoa, dá Sim. tempo da pessoa digerir. Você, líder, tem que saber lidar com esse momento. E tem uma coisa que a Cá também sempre falava, aprenda a lidar com o silêncio. Né? A gente não sabe lidar com o silêncio. A gente fica assim, então... Super incomodada.
E a gente não aprende a lidar com aquele momento da pessoa pausar, da pessoa ir, e tudo bem ela precisar desse momento. A gente tem que aprender a lidar. Poxa, mas aí a pessoa saiu e depois da nossa relação nunca mais foi a mesma. E tem gente que precisa desses momentos de desenvolver e você precisa aceitar isso, porque você não fica depois assim, ai, tem que conquistar agora. Como é que eu faço pra conquistar de novo? Ser a melhor Sim. amiga. Aí você se desequilibra, né? É. Então eu acho que, Não vai ser real, né? Isso, né, que- cara? isso que você fala me lembra essa coisa do observar, né? Porque eu acho que se o líder vai para essa conversa, assim, ele tá levando um olhar, né? Isso que você falou, né? Não necessariamente o outro vai aceitar, né? Ou É vai isso. digerir É. bem. Ele tá levando um olhar, né? Um olhar de quem tá ali, quem tá vendo, né? E o outro, às vezes, vai falar, nossa, é difícil enxergar isso. Você tá Uhum. mostrando algo que eu não enxergava. E às vezes é Uhum. difícil enxergar, né? Uhum. Mas é um olhar. Exato. Né? A gente sempre diz isso, é sempre uma percepção. Mas isso que você falou é extremamente importante, né? Porque eu acho que o papel da liderança ali também é ajudar a pessoa a ganhar autonomia, né? Eu enxergo muito assim, cara, eu quero que você tenha autonomia, que você possa ter liberdade, né? A Larissa falou, nossa, para mim é tão bom ter liberdade, criar e ir fazendo as Uhum. coisas no meu tempo. Então, acho que o papel do líder é ir apoiando a pessoa nesse processo de autonomia, né? Uhum. Quero que você vá ganhando autonomia aqui no que você faz. Mas para isso, eu preciso te mostrar o que eu estou vendo aqui de fora, né? Ó, Exato. eu acho que se eu botar um pouquinho mais de fertilizante aqui, você vai um pouquinho mais rápido aqui, né? Então, eu acho que se a gente vai para essa conversa né, no tipo, cara, a gente está aqui junto para as coisas florescerem mais Uhum. rápido. E não numa coisa, você acha isso, eu acho aquilo, né? Eu acho que fica mais fácil. E não A minha... necessariamente também, desculpa, o feedback é negativo, né? Tem Exatamente. muito gestor que deixa de dar feedback positivo quando deveria dar. Nossa. Poxa, a Ai, pessoa tá indo gente. super bem, mas a pessoa nunca recebe só recebe o negativo, né? Poxa, você errou aqui, mas nunca recebe o positivo. Isso, Os poxa, precisa exemplos. mudar pra ontem, né? A importância de você também valorizar ali, falar quando a pessoa tá indo bem. Eu tive um gestor uma vez que falou assim, né? Eu acho que em algum momento eu perguntei sobre isso, inclusive isso é legal da gente falar, né? Porque a gente pode pedir essas conversas, esses Sim. olhares, Sim. não só para o nosso chefe, né? A gente falava muito sobre isso, cara. Quem que você gostaria de ter um olhar sobre como você está trabalhando? Ótimo. Bem Né? lembrado, cara. Então, assim, vamos pedir o olhar dessa pessoa, essa pessoa que você admira, eu quero seu olhar. Né? Vamos pedir o olhar dessa pessoa, de como você está indo. Né? Na verdade, é isso, sobre a gente colher esses olhares. E eu me lembro que eu fui perguntar e a pessoa falou coisa ruim. Eu perguntei, poxa, e a parte boa? Né? O que você enxerga como potência minha? Ele falou, eu prefiro não falar, senão você vai se achar. Meu E Deus. aí não vai querer, como é que vai me pedir um aumento? Jesus. Então, os líderes têm muito medo, às vezes, de dizerem as potências, porque vão ter que lidar com essa expansão, né? Então o que eu faço com essa expansão? E aí entra nesse lugar de não ter coragem, muitas vezes, de ter essa honestidade. Olha, você Verdade. está expandindo, você está sendo maravilhosa, mas nesse momento, sei lá, você não vai ter um aumento. O que a gente vai fazer para cuidar disso? Desse seu Nós vivemos desejo de isso na expandir, prática. né? Eu e você, a gente viveu isso na prática, E muito, você já né? estava pronta há muito tempo, a gente não tinha como. E como cuidar disso, né? Maravilhoso. É não ignorar. Os líderes ignoram. Então é mais fácil, às vezes, Grande não elefante branco falar. na sala, lá no Tipo, cantinho. essa pessoa tá maravilhosa, mas é melhor não falar pra ela que ela tá maravilhosa, porque senão ela vai Não. querer crescer. Então, vamos fingir que não tá vendo? Vamos dar só um tapinha nas costas de vez em quando? Não, cara. Eu sou muito a favor dos elogios rasgados. Eu acho que os líderes, eles têm que criar esse hábito dos elogios rasgados, Te assim, deixa da tão pessoa feliz, ficar... né? Ai, peraí, gente, não Trabalha consigo nem portfólio. receber esse elogio de tão rasgado tão que ele difícil. de sustentar, né? Pra gente é difícil sustentar Sustentar. elogio, né? Então, eu acho que os líderes, eles deveriam ir muito nessa direção, assim, porque é como se a gente não pudesse falar, não, o que tá bom não preciso falar, eu tenho que olhar para o que tá faltando. A gente vai crescendo, porque a gente vai ficando bom e olhar para o que tá faltando. É verdade. Mas isso é A muito escassez, doloroso, né? porque aí a gente nunca celebra a Só tá um expansão, ambiente, né? o que a gente está conquistando. É maravilhoso. Você falou isso da celebração. E, assim, celebração, às vezes as pessoas direcionam pra festa, né? Festa, não é isso, gente. Um ponto, assim, importante que você vê. Muitos livros hoje falam isso, né? Tem esse livro, O Líderes Servem por Último, que ele fala muito assim, como é que você também faz uma pausa para poder celebrar as conquistas. E tinha uma coisa que a Karina falava muito que era as pausas também significam as
próxima etapa, né? Concluímos isso aqui, celebramos, agora vamos para a próxima etapa. Virada, né? E o celebrar não é festa, não é. O celebrar, às vezes, é um momento que você para todo mundo Gente, vamos parar aqui. Poxa, queria agradecer. Poxa, vocês se dedicaram, foi importante. Eu sei o quanto foi difícil, É mas de a graça. gente conseguiu. É de É graça. Você para e, pô, de gente, graça. é isso aqui. Ai, pô, mas eu preciso gastar. Ai, porque eu vou ter que levar todo mundo. Não, gente, isso é maravilhoso. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando a gente consegue celebrar em muitas camadas, em muitas esferas. Mas assim, falar com as pessoas, mas às vezes algumas coisas que eu já escutei, né? Mas aí a pessoa fez o trabalho que tinha que ser feito, né? E fez bem. E esse é o papel dela mesmo, fazer o trabalho que ela tem que fazer Não bem. fez mais que obrigação, né? Não fez Assim. mais que obrigação. Eu acho que, assim, tem sim um porquê da pessoa estar naquela cadeira, né? Um porquê dela ter sido contratada. Mas a gente fala tanto de engajamento, né? As empresas falam tanto de como engajar as pessoas. Vou te dar 3 dicas rápidas, 5 dicas rápidas. E você para ler, é tudo muito similar, né? Só que, assim, você engaja pessoas fazendo o óbvio, que não é óbvio para mim, é óbvio para você. E você engaja sendo honesto com as pessoas nesses momentos, porque, mas só vou falar isso, não vai fazer diferença nenhuma. Quem disse? Poxa, às vezes é a mensagem que a pessoa tava precisando. Exato. Pra dar um fôlego ali pra ela. Exato. Funcionar. Então, como é que você engaja pessoas, gente? É sendo humano com as pessoas, em pequenas situações. Essa pode ser uma situação que, não vou fazer isso não, porque tem muito trabalho para fazer, todo mundo vai achar que o projeto já tá entregue, não tá entregue, então não vou nem celebrar. Porque eu acho que isso aí vai piorar, as pessoas vão afrouxar. Pô, será? Tem essa Será que as pessoas não vão virar né? e falar As assim, pessoas vão caramba, a gente afrouxar. tá indo no caminho certo, estamos mandando, pô, que bom. Então vamos, gente, vamos, porque final do ano eu quero comemorar mesmo todas as entregas, ou enfim, no final do projeto. Mas eu acho que você, o celebrar com as pessoas que você lidera, tá muito além de fazer festa, acho que a festa vem mesmo, né? Pode acontecer ou não, mas eu acho que é reconhecer o trabalho que foi feito pelas pessoas, porque elas fizeram bem feito, e trazer isso como um ponto de engajamento para o teu time, para tua empresa. Eu acho que esse é um ponto de engajamento importante. Maravilhoso. A gente falou de feedback, a gente falou de celebrar. A gente tem que falar de clima, né? Maravilhoso. E O clima é muito bom. vamos lá. Quando o líder, o empreendedor, o dono da empresa percebe que o clima da empresa dele não tá legal, não tá bacana, as pessoas não estão felizes, está sendo difícil, o que ele tem que fazer? Tem salvamento? Ele consegue salvar a salvação? Ele consegue salvar esse clima, essa empresa, essas pessoas? O que ele precisa fazer? Mais uma pergunta de milhões aqui. Eu acho que o clima depende, assim, de algumas coisas, né? Tem contexto, né? Como é que está acontecendo com essa empresa, né? Qual é o momento que a gente está também, tamanho enquanto da sociedade, empresa o também, né? tamanho, acho que isso tudo influencia. Mas eu acho que eu tô sendo um pouco repetitiva, você de propósito, mas eu acho que como a gente se envolve com as pessoas, né? Então, assim, eu já trabalhei em empresa que foi colocada à venda muito rápido e tinha a qualquer momento chance de vender e ter barca, né? Falava, tem barca da demissão, né? Vai sair a barca e tal. Cara, e mesmo assim o clima era maravilhoso, né? Uma empresa que passava por due diligence o tempo inteiro, a gente tinha que dar informação porque podia vender, podia vender. Cara, eu achava aquilo incrível, porque as pessoas continuavam se amando, amando a empresa, e o que acontecia? Honestidade. Então, o diretor de RH, me lembro, ele, toda vez que tinha um boato, ele chamava a empresa inteira, e eram 600 Rádio corredor, pessoas, né? e falava, olha, tá acontecendo isso, existe essa possibilidade, sim, é muito triste, né? Então a gente não tampa o sol com a peneira, né? A gente trata as pessoas com integridade, assim, né? A gente entende que as pessoas são inteligentes, que elas percebem, que elas sentem, e a gente não deixa as coisas por baixo dos panos, Todo né? mundo percebe, né? Todo As mundo pessoas sabe, percebem. né? Então, eu acho que se a gente fala abertamente, gente, o que está acontecendo? Né? Por que que... E é isso, claro que tem ferramentas, tem pesquisa de clima, tem Great Place to Work, tem um monte de ferramenta aí, né? Que dá esses dados menos subjetivos, né? Porque às vezes é uma sensação que não necessariamente é verdadeira, né? Eu acho que esses recursos, as ferramentas estão aí para trazer.
Mas eu bato nessa tecla, assim, né? A sensação que a gente tem nos ambientes de trabalho, isso já foi feito, já foi discutido, tem a ver com a nossa relação com a liderança, né? Como que eu estou sendo vista, se eu estou sendo ouvida, né? Se as minhas necessidades estão sendo colocadas em cima da mesa. Então, eu acho que nem todas as necessidades, como a Vanessa falou, a gente vai poder atender. Não é assim que funciona, né? Mas como é que a gente lida com essa frustração? Como a gente fala sobre essa frustração? Pô, que frustrante, né? Sei lá, Tô preparada empresas que pra estão isso, não consigo. voltando para trabalhar, né, presencial. Tem uma frustração nas pessoas. Muita gente não quer voltar. Estou dando um exemplo, né, Sim. que está acontecendo muito com as empresas. Gente, precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre isso? Como é frustrante, né? Então, como é que a gente pode cuidar disso? Onde que a gente pode ser flexível? Onde a gente não pode? Não é uma coisa tipo, tem que voltar e tem que dar graças a Deus. Essas coisas que vão minando com o clima é quando eu não olho para as necessidades, né? E olhar para as necessidades não significa atender todas as necessidades. Isso seria impossível. Mas como é que eu olho e não ignoro, né, a necessidade? Eu falo sobre ela realmente, né, gente? Poxa, mas é importante a gente estar aqui. Vamos lá, a gente, né, muitas vezes vai fazer o que a gente não quer, infelizmente, né? É um sistema que a gente tem que se submeter. Mas se eu acolho, porque assim, gente, ficar triste é muito diferente de ficar com raiva. Eu falava muito isso para verdade. vocês, né? Porque assim, uma coisa é eu ficar triste, porque, né, não tem essa possibilidade de criar e tal. Outra coisa é eu ficar com raiva, né? Porque eu fui desrespeitado, não fui visto. Então, acho que para cuidar do clima, eu tenho que olhar para as necessidades. E se eu não posso atender, que eu possa criar um espaço para falar sobre esse não atendimento. Olha, isso não vai ser possível. Por quê? E tal. Como vocês sentem? Ouvir o que as pessoas sentem, né? Porque fazer, só para ganhar nota, só para ganhar selo, né? A gente não funciona, as pessoas vão embora. As pessoas vão embora, principalmente hoje. Principalmente hoje, né? Eu acho que a comunicação e a liderança, né? Como é que a gente faz para salvar o clima? Muito bom. E essa Comunicação. comunicação, ela é uma comunicação que ela não é fácil de fazer. Porque isso que a Karina falou, né, da gente ir lá e perguntar quais são as necessidades das pessoas, subentende-se, né, principalmente quem vem falar da necessidade, que quando eu for reclamar, a empresa vai atender tudo o que eu estou reclamando. Porque se ela abrir o espaço, ela quer me escutar, então ela vai fazer tudo o que eu estou pedindo. E não é isso. Não é isso. E não é isso. Sim, e aí o líder também não quer lidar com isso. Porque ele não quer mexer onde a pessoa tem necessidade, porque ela vai falar um monte de coisa e eu não vou entregar nada que ela tá pedindo. Ai, não quero falar sobre isso, então não vou. Então ninguém fala. Aí fica aquela comunicação velada, né? É isso Eu aí. chateada porque eu quero falar e eu acabo falando para outras pessoas, e eu acabo falando em outras rodas, eu acabo falando em grupo do Perfeito, WhatsApp. Van. E o líder fica assim, não tô ouvindo, lá, não tô ouvindo. E aí fica todo mundo. Aquele filme da Sandra Bullock, né? Com a venda nos olhos, não estou Exato, vendo. e aí fica o líder assim, não quero falar. Aí a pessoa, eu quero falar e tô falando pra todo mundo, menos pra você. Ou eu falei pra você, joguei umas indiretas pra você, você fingiu que não pegou, eu fingi que não falei, e fica nisso. Aí a comunicação ela vira um monstro. Aí depois, quando você quer voltar pra resolver, Um grande ruído se formou. já acabou. Tem a desconexão, Tem né? a desconexão. O clima é uma coisa que ele é. Eu não vejo o clima como algo paralisado, né? A Karina falou de todas as pesquisas que tem. O clima, você vê o momento. E o momento, ele muda todo dia. Porque coisas novas podem acontecer na empresa todos os dias. Sim. Então, assim, o clima, ele depende, na minha opinião, de como é que aquela liderança, né? Como é que é a atuação daquela liderança. Porque é como eles se comunicam, é como eles tratam os problemas, como é que eles resolvem os temas, como é que eles tratam as pessoas daquela empresa. E a comunicação, e não é só a comunicação da liderança, é a comunicação da empresa como um todo. Né? Eu às vezes passo por situações assim que, poxa, teve uma comunicação que eu não fiz bem. Ou, pô, aquele e-mail podia ter falado de escrito diferente. Eu escrevi de uma forma que não deixou claro para as pessoas. E agora as pessoas estão chateadas. Pô, como é que eu faço? Chamo para um papo. Chamo para uma conversa. Ó, foi isso. Fiz errado nisso aqui. Fizemos errado nisso aqui. Desculpa. Tem que pedir desculpa. É porque às vezes a gente não quer pedir desculpa. Não quero pedir desculpa, porque aí eu não sinto a pessoa, não me sinto inferior. Não, pede desculpa, seja honesto com as pessoas, fala no olho, presença. E, mais uma vez, isso você não aprende da noite pro dia, esse incômodo pra sair. Hoje eu falo isso porque hoje eu consigo fazer isso. Porque doeu lá atrás. Eu passei por vários incômodos. Vários incômodos pra me sentir segura, pra olhar nos olhos das pessoas e falar assim, ó, é isso. Desculpa por isso, vamos mudar. Então, acho que
Comunicação e Pedir liderança. desculpa, né? Nossa, Tem Nossa, como você pedir desculpa. Vamos, outra coisa pra gente naturalizar também em líderes aí. pedir Hashtag. desculpa. Pedir desculpa. Eu acho que liderança e comunicação, eu acho que ajudam a salvar o clima, mas o clima é algo orgânico. Vivo, né? Então, assim, você pode ter salvo naquele dia, mas amanhã vai ter outro problema. Então, isso tem uma imersão muito mais profunda, tem a ver com cultura. É você chegar a um status de cultura que você consiga segurar o clima da empresa, um bom clima de empresa. Eu acho que tem muito a ver pra mim com transparência e autenticidade. Por exemplo, essa empresa, cara, tinha corte o tempo inteiro, gente. Cortaram bônus, sabe? Foi cortando tudo. Corta isso, aí bota a coparticipação, vai cortando tudo. E mesmo assim, a empresa entrava no ranking do 210, não saía. Por quê? Porque chegava lá os diretores, que não tinha presidente na época, sentava e falava, gente, que merda, né? Isso aí, né, que a gente tá vivendo. Cara, eu não sei nem o que dizer pra você, realmente. Cara, dá vontade de chorar, verdade. porque essa empresa é maravilhosa, entendeu? A gente ama trabalhar aqui e a gente pode ser mandado embora amanhã. Cara, que saco, que droga, né? Isso tá acontecendo. E aí, o que que a gente vai fazer, gente? Alguém traz o shopping, porque a gente tem que, né? Então, assim, tinha uma transparência, essa coisa de olhar, assim, não tem como negar e falar, ai, gente, mas vai tudo melhorar, entendeu? Ele falou, não, gente, não vai tudo melhorar. A tendência é piorar. E a gente ri e chorava. Mas, assim, sabe que a pessoa não nega o que está acontecendo? É tão transparente que não nega e fala, realmente é muito difícil. Que saco, né? A gente vai cortar o nosso bônus. Pô, a única coisa que a gente tinha. Então, assim, olhar com integridade por o que está acontecendo. É assim, gente, não precisa. Não dava. Imagina, tava cortando. E a gente continuava, tava cortando tudo. Porque tem a ver com se sentir respeitado, se sentir visto. Isso que tem a ver com o clima, não tem a ver com dar as coisas. Ah, eu tenho que dar as coisas. Se eu não der folga, se eu não der o que está pedindo, não tem nada a ver com isso. Eu estava numa empresa que se ia tirando tudo e a gente ia aumentando o lugar no ranking. Porque era tão transparente, era tão autêntico aquilo ali, que a gente se sentia mais envolvido, né? Não precisava me dar. Estavam me tirando, Era um inclusive. time, né? Se sentia mais unido. Mas tinha um respeito e não havia não era uma negação, sabe que às vezes faz? Nega, finge que não fala nada. Aham. Proibido falar, isso acontece muito. Não fala pra ninguém, fica aqui. Todo mundo fala. Né? E todo mundo Por fala, a gente trás. sabe, fica a dica aí, A área CEOs, de todo mundo comunicação sabe. sempre sabe que todo mundo sabe. E A fala. gente recebe, né? A gente sabe, a gente tenta falar, olha, já tá todo mundo Olha. falando. Mas assim, falar, ser transparente, tem uma dignidade tão grande, né? Essa integridade de falar, realmente, gente, não sei o que vai acontecer com a gente. Que as pessoas, elas se sentem vistas, né? Se sentem ouvidas, que é isso, elas ficam ali, entendeu? Elas ficam envolvidas, né? Entrando nesse tema de envolver, eu me envolvo, tá ruim, mas eu tô aqui, sabe? A gente tá junto, então tem a ver com transparência, não tem a ver com dar as coisas, né? Os líderes falam, eu não quero fazer pesquisa porque eu vou ter que dar, porque eu vou ter que, né? As pessoas, tudo As elas pessoas vão reclamar da reclamam. mesma coisa. Eu dou, elas reclamam. Ok, gente, elas vão continuar, porque realmente a gente sempre vai querer, né, ganhar um pouquinho mais, a gente sempre vai querer ter mais conforto. Não significa que você tem que dar. E não é porque você não vai dar que elas não vão ficar satisfeitas. Elas vão ficar satisfeitas quando você estiver ali integralmente próximo, autêntico, verdadeiro. E isso é de graça. É de graça. Hashtags de verdade, a gente sabe quem são. Gente, a gente tá encaminhando aqui mais pro finalzinho, tá? Porque se deixar, 3 gente horas fala de muito, bate-papo, né, tem muito gente? papo. É muito bom. Mas eu queria saber assim, vou voltar aqui um ponto. Erro. Quais são os principais erros que um líder pode cometer? O que vocês acham que é mais crítico? Pode ser só um erro também. O que é a pior coisa pra vocês que um líder pode fazer? Eu acho que mentir. Acho que mentir em todas as hipóteses. Tem uma frase que eu falo com as pessoas com quem eu já trabalhei, né, com os meus times, que eu falo assim, ó, mentir eu não vou. Eu vou te falar que eu não posso falar sobre isso. Que esse assunto a gente não pode conversar. Mas mentir eu não vou. Porque a Karina falou isso no início, né? A relação, qualquer relação, né? Esse aspecto da confiança e tudo mais. Mas assim, você tá num ambiente corporativo, que você tá ali com as pessoas, né? Caminhando para um lugar só, como time. Como é que você constrói isso? Sendo verdadeiro com as pessoas. Então, não mentir para as pessoas. Não mente. Ah, não, mas isso aqui não é mentira. Isso aqui eu tô ajustando pra, né? Porque eu não posso falar isso. Não, você não pode falar. Você fala que você não pode falar.
né? Às vezes tem coisas que eu falo, time, isso aqui eu não posso falar, né? Isso aqui é uma... E eu vou falar pra vocês, isso começou, não sei se a Karina sabe, lá atrás, quando a gente foi trabalhar juntas pela segunda vez, a gente já tinha uma amizade, né? E aí eu ficava muito preocupada com isso. Como é que você mantém uma amizade com a sua líder, ao ponto de não desrespeitar ela no lugar que ela tá? Então, eu lembro que de vários assuntos, em várias situações, eu não perguntava pra Karina. Eu sabia que ela tinha tido uma reunião difícil, tinha temas que estavam acontecendo que ela tinha informação, mas eu não ficava perguntando. Porque eu sabia que ia ser difícil pra ela e a gente tinha esse respeito da E relação. cria uma maturidade também Cria. no seu liderado. Sim. Cria, você começa a entender, não, isso aqui eu vou respeitar, porque isso aqui. Então, por ter vivenciado isso, eu já parto dessa premissa com o meu time. Falo, ó, tem informações que eu não posso compartilhar agora. E quando você fala isso na largada, as pessoas respeitam muito mais. E eu não falo isso só pro meu time. Às vezes vou trocar com algum líder, vou conversar com alguma pessoa que já trabalhou comigo, que não trabalha mais hoje. É, e aí, assim, até hoje, né? Às vezes as pessoas, e aí, e aquele ciclo de avaliação de desempenho? O que foi falado? Eu não falo. E tem gente que fica chateada comigo. Pô, Vai mas você morrer já saiu da comigo. empresa. Eu falo, não, mas como é que você vai confiar em mim pra eu trabalhar com você no futuro se eu tô te contando uma informação que eu tive um dia e você não teve? Então, assim, pra mim é mentira. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, pro líder em relação ao erro, que eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, é a falta de genuidade que eu falei aqui algumas vezes, mas assim, você ser verdadeiro com a pessoa que você é. Você não ficar fingindo que você é uma pessoa, porque você entende que o líder tem que fazer isso, e você não ser. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, você vai para as redes sociais, escrever tudo que você acha, tudo de perfeito, o mundo ideal, e você não vivencia isso, né? Você querer ser uma coisa que você não é. Se você não é, como é que você se desenvolve para chegar nesse lugar? Como é que você conversa com outras pessoas para você chegar num lugar? Como é que você pede feedback das pessoas para você chegar nesse lugar? Vamos trabalhar esse desenvolvimento, ao invés de você criar uma capa de uma coisa que você não é, para você poder atender as necessidades daquele momento. Pô, Vanessa, mas criar capa é mais fácil. Pô, é mais fácil, mas é sustentável? Não se sustenta. Durante quanto tempo você consegue ficar nesse lugar? Então aí você começa a falar, não, mas eu tô reunindo meu time, a gente tá fazendo team building, porque a gente tá fazendo um monte de coisa legal, mas eu não entendo por que as pessoas. Porque as pessoas sabem que você tá fazendo isso de prateleira. Que na Sim. prática, no teu dia a dia, você não tem essa conduta. Quando você interage com outras áreas, você não tem. Então, como é que eu ganho, conquisto o time, né? Pra mim, eu acho que você, quando é genuíno, quando você não mente, são pontos que ajudam a você conquistar o teu time. Então, pra mim, isso é um erro muito ruim, né? O líder que mente e o líder que não é genuíno. E aí tem algumas pessoas que falaram comigo assim, pô, mas eu sou uma pessoa muito tímida ou muito introspectiva, né? São coisas diferentes, timidez e introspecção, mas assim, eu sou uma pessoa muito insegura, eu não quero falar sobre isso, ai, não quero tocar. Então você não vai se desenvolver, vai ser um líder. Então, acho que pra mim, assim, a mentira e você fingir ser uma pessoa que você não é, né? Fingir ser um líder que você não está nesse lugar ainda, acaba, pra mim, com qualquer relação que você possa ter com o seu liderado. E eu acho que, por último, é respeitar as pessoas, o espaço das pessoas. A gente quer muito, né? A gente quer que as pessoas nos amem, a gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer ser aceito. Então a gente quer ser, né? Quer estar sempre ali, né? Tratando com carinho, né? Meus melhores amigos. E aí eu também deixo de fazer um papel de líder, porque eu quero ser, né? Algumas vezes eu já ouvi esses termos assim, né? Muito, muito maternal, muito paternal, muito fraternal, muito. Uhum. E aí a gente perde a mão da liderança. Então eu acho que ter o cuidado assim de você não tem que ser mãe, pai, irmão de ninguém no trabalho. Você vai respeitar essas pessoas. Se rolar uma amizade como aconteceu com a gente, é maravilhoso. Mas se não acontecer, tudo bem também, né? Faz parte. Então acho que esses pra mim são os 3 pontos assim que me incomodam mais de erros da liderança. Nossa, pra mim tem muitos. Eu tô tentando aqui. Eu acho que pra mim o erro mais, assim, terrível é não confiar na equipe. Eu acho que o líder que desconfia, porque assim, o líder tem que ter fé, assim, aquilo que a gente falou da semente, eu tenho que ter olhar para essas sementes e falar, cara, eu tenho que ter paciência, eu tenho que regar, eu não posso apressar essas sementes, assim, eu tenho que ter fé nelas. E se eu desconfio, né? Se eu desconfio, se eu fico controlando, aí me leva para um lugar da microgestão, me leva no lugar de, eu não posso relaxar, ou me leva no lugar de, eu não posso deixar essa pessoa brilhar muito. Então, acho que a desconfiança, né? Você não ter fé naquela pessoa, você não ter
essa aposta, sabe? Celebrar mesmo aquela semente que está começando é terrível. Acho que te leva para um lugar de muita insegurança, de medo. E eu acho que essa relação não vai florescer. Então eu acho que tem que ter fé. O líder tem que ter fé e tem que confiar. Eu acho que a segunda coisa também é que a liderança, né? Eu estou falando muito aqui do envolvimento humano, porque eu acredito muito nisso, mas a liderança ela é um trabalho, né? E um trabalho que a gente não foi ensinado a fazer, infelizmente, né? A gente vai aprendendo tecnicamente, mas a liderança a gente não vai aprendendo como fazer na prática. Por isso as pessoas têm tanto medo, por isso elas estão tão despreparadas. A gente não tem, né? Olha, e isso tem a ver com saber como gerir meu tempo, né? Então, se eu era um funcionário e eu vir um líder, agora eu tenho que pegar meu tempo para orientar a equipe, agora eu tenho que olhar para o processo, agora eu tenho que olhar para outras coisas. Então, liderança é um trabalho. Liderança eu não faço intuitivamente, do tipo, agora fui promovido e eu continuo fazendo a mesma coisa. A única coisa que mudou é meu salário. Para muitas pessoas é isso, Verdade. né? E agora as pessoas vão me obedecer. Não é isso. Liderança é trabalho, é dedicação, é envolvimento com aquela equipe. É isso, é olhar aquelas sementes e ver o que está precisando, é se inspirar, é visionar. Então, liderança é um trabalho, além daquilo que a gente faz, né, como área técnica. Então, acho que a gente tem que lembrar disso. E eu acho que a gente tem que lembrar também que o líder, ele precisa se inspirar, precisa tomar fôlego, né? O líder, ele tem que estar olhando assim muito para o horizonte, né? O líder que está ali perdido, como eu falei para vocês, né? A vida não é só tarefa, né? A vida não é só isso. Então, o líder, ele tem que estar conectado. O que está acontecendo, né, lá na frente? Como seria maravilhoso, né, para essa equipe Verdade. daqui a uns anos? Como seria maravilhoso essa pessoa. Pô, Vanessa, como é que seria maravilhosa a tua carreira aqui? Que experiências que eu posso prover para você para que, né, a sua experiência aqui seja maravilhosa, né? Porque tem uma coisa que eu queria trazer também, assim como uma mensagem, né? A gente está falando muito de empreender, né? E você trouxe na tua fala, você falou assim, para mim eu tive coragem, né? Porque é isso, as pessoas vão empreender por quê? Porque elas querem ter liberdade, elas querem ter criatividade, né? Elas querem ter flexibilidade. E existe um movimento, não sei se vocês conhecem, chamado Liga dos Intraempreendedores, que são pessoas que estão dentro das organizações tentando fazer isso, né? Tentando quebrar, tentando criar coisas novas, né? Eu acho que o empreendedor é isso, ele quer criar algo, ele tem uma ideia, ele quer ver aquilo nascer. A coisa mais linda do mundo, né? Você entregar um serviço para o mundo, você imagina. Você imaginou essa agência anos atrás e de repente ela existe, sabe? Pô, você tem uma equipe aí, quantas pessoas você tem hoje? 5 pessoas, sabe? Era uma coisa que estava na sua cabeça. É muito lindo empreender e entregar para o mundo. Mas eu fico pensando isso também, né? Que como empreender dentro das empresas e tem a ver com esse espaço. Então, o líder ele precisa deixar o outro ser criativo, ser autêntico, não ser igual a ele, né? O líder que quer uma pessoa cópia. Então, como é que o líder cria esses empreendedores internos? Eu ficava pensando muito nisso, cara, como criar pequenos empreendedores dentro da empresa? Será que não é possível, né? Trabalhar criativamente, do meu jeito, criar um projeto louco, né? Que disruptivo. Então, eu acho que o líder ele tem que fazer esse trabalho, né? Para que, ok, é muito lindo, né? Empreender, a gente falou sobre isso, tem muitos desafios, até parecidos, né? Mas por que a gente só consegue empreender fora e se realizar fora, né? Muitas pessoas, os empreendedores são essas pessoas, né? Que eu acho que em algum momento, se a gente for conversar, eles se sentiram podados. E que bom que eles foram para o mundo, né? Eu fico pensando, nossa, que bom que essas pessoas foram para o mundo, depois de ter sido tão oprimidas. Mas, poxa, será que não é possível criar empreendedores dentro das empresas? O quanto que a gente perde tolindo e oprimindo as pessoas, né? Na sua criatividade. Ótimo, gente. Pensei numa coisa. Ontem, 11 horas da noite, eu vou fazer, porque sim. Quero fazer um jogo. Ai, meu Deus. Essa eu não esperava, não sabia disso, não. Pensei ontem mesmo. Vamos brincar de eu nunca. Muito Vou bom. falar umas frases aqui. E aí, pra mostrar mesmo, né? Ai, que meu somos seres Deus. humanos. Vou trazer uma frase, eu não colocaria vocês em apuros. Mas eu quero que vocês digam se vocês eu nunca já.
Tá bom. Tá bom. Mas É como bom que que a o gente público. fala? Eu É bom nunca- que o público É, tá, porque tá aí aqui pra a gente ouvir, não né? tem Aí um eu falo eu negocinho. nunca mesmo. Eu nunca. Ou eu nunca, então... eu nunca ver de verdade? É, de Tá, Nunca de verdade. verdade. Gente, nossa experiência, nossa vida. tá. Vamos lá, preparadas? Parada. Eu nunca deixei um colaborador ou líder no vácuo, porque eu ia arranjar um problema maior se eu respondesse. Tan, dan, dan. Eu já, gente. Tô pensando Porque eu aqui. preciso do meu tempo. Eu preciso do meu tempo pra responder. Eu não consigo lidar ali, às vezes, com algumas coisas no papum. Com Então, certeza. eu já deixei. É, eu tô fazendo uma reflexão assim de agora pra trás. Aí eu já. Com certeza, gente. Eu já deixei vocês no vácuo, com certeza. Vocês podem dizer, assim, não tem. Não, eu já, assim, porque. Por isso que a Larissa falou, já aconteceu eu falar assim, cara, não quero olhar pra esse tema agora, gente, porque eu tô resolvendo um negócio aqui. Segura aqui rapidão, daqui a pouco eu te Priorizar, respondo. né? E aí sabe o que acontece quando daqui a pouco eu te respondo? Eu esqueço. Ah, eu também respondo mentalmente, Gente, me desculpa. perdoa, eu esqueço. Aí a esqueço pessoa também. fica lá pra sempre, e aí a pessoa fica sem uma resposta, gente. E é horrível, porque quando acontece com a gente é Aí tu péssimo. lembra, depois você tem que falar alguma coisa com ela, aí você tem 300 anos depois, vai lá Uhum. e tu vê que tinha uma mensagem lá que tu não respondeu, né? Exato, exato. Acontece muito. Eu nunca discordei da opinião do meu liderado, mas eu aceitei pra não desengajar ele. Repete, já. Lari, por favor. Eu nunca discordei da opinião do meu liderado, que ele achava. Mas eu não. Mas eu aceitei, acabei aceitando pra não desengajar. Eu já em situações assim, você acha isso legal? Isso tá bonito? Eu, não é que eu concorde, mas eu, poxa, vamos lá. É, eu já também. Eu já, porque eu acho que é isso, né? A gente tem uma tendência a querer as coisas muito do nosso Controlar, jeito, né? né? É isso. É. Então, eu lembrava muito disso, porque Ah. quando a gente trabalhou juntas, às vezes, assim, eu preparava um negócio e a Karina, não, então, peraí, deixa eu escrever aqui. E eu lembro que aquilo às vezes me frustrava, que eu falava assim, cara, nunca Sim. tá bom. Mas ao mesmo tempo, eu falava assim, cara, mas como é que eu tô aprendendo a me desenvolver para escrever melhor um comunicado? E aí, às vezes a gente faz isso mesmo, porque aí às vezes eu penso nisso. Quando eu quero dar minha opinião, eu fico assim, não, peraí, gente, eu tenho que deixar a pessoa dar o melhor dela também. Deixa eu segurar aqui Sim. esse meu perfeccionismo de querer as coisas do meu jeito e Eu acho que você pode falar, poxa, na próxima vez, que tal se a gente fizer Isso aí. dessa forma aqui? Mas assim, o que você acha? Mas eu acho que é um exercício muito importante a gente deixar o outro também fazer do jeito dele, Se assim. expressar, A né? gente tem que soltar um pouco, né? Porque a gente tem essa tendência mesmo, é que eu sei É. fazer mais rápido. Eu sei, né? E tem que deixar, né? Um exercício de soltar. E soltar, às vezes, é na forma também, né? é E às isso. vezes vem coisas incríveis se você solta, né? Às vezes é isso que você falou, né? Poxa, às vezes você vai ter o erro, Uhum. né? Mas o erro faz parte, né? Da inovação, da criatividade. Aí você lida com o erro, ri do erro, aprende com o erro. Mas assim, soltar é muito importante. Mas com certeza eu já passei por isso Eu já assim, também. sofrendo. Tipo, ai meu Deus, tá Ai, caramba, horrível. se eu fizesse Mas não melhor. tá errado, né? Então deixa. Deixa a pessoa ser feliz também. E sabe o que eu acho que tem Deixa nisso ela sentir também? que tá contribuindo, né? Contribuindo. Então, eu acho que tem uma insegurança nossa, né? Nossa, nós líderes, de falar assim, de ver como é que outras pessoas estão vendo o trabalho e falar assim, não, a pessoa vai dizer que o meu trabalho não tá com a qualidade que eu posso entregar. Então, eu preciso falar. O que eu tô querendo dizer com isso? É que às vezes a gente tá tão preocupado assim, se o que que os outros ou a empresa vai achar se não tiver na excelência nível máximo, porque eu sei na minha cabeça que eu entrego excelência nível máximo, que eu não vou deixar. Porque eu não quero que seja 80, eu quero que seja 100. É, isso aí é o maior problema que a gente tem, porque aí você não deixa a pessoa se desenvolver, né? É Você isso. também não respira, né? Tudo Não, tem que ser tudo do seu tem que jeito passar por também. você, uma centralização que a maioria dos líderes faz por medo. É isso. E você também não deixa a pessoa crescer, né? Porque é legal também a pessoa errar, né? A gente já passou por essas experiências, né? Que a pessoa erra e aí eu levo a bronca porque a minha equipe errou e é importante, né? Porque Ótimo, A cara. gente dá a a mão, pessoa né? tem que poder errar, ela tem que também ver a consequência do erro para ela entender, aprender e integrar o erro. Então, assim, você não deixa a equipe errar. Sabe, o quanto que eu estou apoiando também, que a gente tem que aprender a lidar com erro, se a gente inova, se a gente é E quando a gente não criativo. estiver no local, e aí? A pessoa não vai saber se virar. Exatamente. Você não deixa ela A passar. gente perde, eu acho que quando a gente centraliza muito,
é um pouco de arrogância, assim, porque a gente impede a pessoa de criar essas sinapses cerebrais de resolução de É problema. verdade. Que só ela pode passar, assim, naquele momento. Cara, como você resolveria? Se você pega e vai resolvendo, que o líder faz isso. Deixa que eu bato, né? Mato no peito, que, né, para proteger, se eu faço isso, eu impeço essa pessoa de ter oportunidade de desenvolver essa possibilidade de resolver os problemas. Verdade. Né, eu roubo isso dela. O líder rouba muitas vezes isso da equipe, né? Essa capacidade de errar e acertar, ou de criar uma coisa totalmente diferente do que ele faria. É um roubo, né? O líder está roubando da equipe essa possibilidade. É muito injusto, eu acho. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro falando. Eu tô até tentando controlar aqui um pouco, mas é muita Muito pergunta, bom, é muita coisa pra gente. conversar. Eu tô muito feliz de Saudade estar de aqui com vocês. vocês. É muito bom ter essa participação, essa presença maravilhosas. E eu espero que, assim, vocês já estão brilhando, que vocês continuem brilhando. É muito feliz que a gente esteja, nós mulheres, crescendo juntas. É E isso. sempre presentes uma na vida da outra. Se apoiando, se ajudando, se fortalecendo. Aí eu que agradeço, fiquei super feliz. Pra mim é maravilhoso estar com vocês. É fácil, né? Não é difícil estar aqui com vocês, é fácil. Então isso pra mim é gostoso demais. Para mim foi maravilhoso, prazer estar aqui. Me dá muita tesão, assim, né? A gente vir aqui, poder conversar e fico muito emocionada com as coisas que vocês trazem, né? Com as memórias e fico pensando nisso, né? Olha o que o envolvimento faz, né? A gente se envolveu muito uma com a vida das outras. A gente está fora da última empresa que a gente já trabalhou há um tempo. E mesmo assim isso se mantém vivo, né? Mais tempo. Porque a gente se envolveu umas com as outras, né? Com as nossas histórias fora da empresa. Às vezes não dá para fazer isso com todo mundo, né? Mas dá sempre pra gente fazer um pouquinho mais, né? Então, fico muito feliz da gente ter amor, da gente ter carinho, admiração, da gente poder viver outras partes nossas, né? A gente vai deixando nascer outras Larissas, outras Carinas, outras Vanessas e se acompanhando, se testemunhando. Então, se envolvam, né? Se envolvam. Amem. E uma coisa que eu queria agradecer também, que eu acho que foi muito, muito gostoso, assim, receber o da carinho das pessoas quando a gente começou a falar que ia fazer. Sim. Né? E recebi mensagens, assim, de pessoas com tanto carinho. Não, e a gente ia fazer todo um suspense, soltar uma mechinha do cabelo, não sei o que. Quando eu botei a Silvia, todo mundo já descobriu quem Já descobriu, né? De tanta conexão que a gente tem. Mas foi muito incrível, assim. Por exemplo, teve uma pessoa que me marcou, né? O Carlos, que trabalhou com a gente, o Carlos Venâncio, que ele foi tão, assim, tão maravilhoso, assim, comigo. Foi tão... ele dividiu assim coisas que a gente vivenciou na empresa e por causa disso a gente tem esse laço até hoje. E ele incentivou tanto, ele foi tão incrível assim que me marcou muito. E a minha família, né, que eu acho que também foram as pessoas que ficaram assim, vai lá, se brilha com ela já há tantos anos, vai brilhar mais. Então é isso, assim, muito legal, muito bom agradecer essas pessoas. Para mim é maravilhoso ver essas sementes assim, né, que eu acho que eu vi vocês, esse é um privilégio. Ver sementes, né? Eu vi vocês enquanto sementes e ver vocês, cara, árvores assim, estrondosas, com raízes e brilhando e abrindo espaço e abrindo esse campo para outras sementes, né? E essas sementes que estão com vocês também vão abrir esses espaços para outras sementes. Então é uma coisa tão linda. E me dá tanto orgulho, assim, ver vocês, Larissa, assim, pô, mulher empreendedora, criando, com equipe, sabe? Aquela menina que chegou tímida, com um portfólio debaixo do braço, falando, não quero fazer evento, não quero falar com ninguém, tá aqui agora no podcast, né? Então, assim... Verdade. Adoro uma festa. Van, toma aí o microfone, eu não quero falar, não. E é maravilhosa, brilhando. É tão lindo, gente. E é isso, o recado, assim, pros líderes. Cara, tem orgulho das suas sementes, né? É isso. Tem orgulho das suas sementes, porque é muito maravilhoso, assim, a gente poder ver as pessoas brilharem, florescerem. A gente tem que prover isso para as pessoas, tem que levar isso. Né, essa potência, principalmente mulheres, né? Sim. Quero deixar um beijo também para as pessoas que me mandam mensagem, que curtem, né, assim, essas coisas que a gente fala, que acompanham. Então, acho que a gente tem, né, um time de fãs, por que não? Vou dizer mesmo, não somos modestos, mas a gente tem fãs. E é legal a gente ter esses fãs também. Um beijo para vocês. Maravilhosas. E é isso, gente. Muito obrigada para você que acompanhou até agora.
continue acompanhando o Instagram, YouTube da Estação Criativa. Se vocês tiverem ideia de pessoas que a gente possa trazer aqui pro Pode Empreender, vai ser maravilhoso escutar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.